Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. animais. Pessoal, estamos hoje aqui com a Mariana Saliola, que é criadora de Braco Alemão pelo canil Balaco Braco. Adorei esse nome, incrível, há 25 anos. Então, vamos falar tudo sobre essa raça, vamos fazer o maior resumo da raça do YouTube, porque eu vi que tem vídeos curtos de 5 minutos, 6 minutos, a gente vai falar 2 horas sobre a raça. Muito bem-vinda, Mariana. Muito obrigada pelo convite e olha, acho que vai mais de 2 horas, porque tem bastante coisa que dá para conversar sobre o Braco, Boa, sim. boa, Bem legal. maravilha. Bom, como que você entrou no mundo canino? Sempre gostou de cães? Sim, eu Como que sempre foi? gostei de cães e sempre gostei de criação. Então, assim, eu morava em apartamento, eu comecei, tinha um canário, aí quando eu vi, eu já estava criando canário. Aí eu tinha um King-O, aí quando eu vi, eu tinha 3 aquários. E aí assim foi, eu sempre gostei de criar. E aí eu comecei a criar Braco meio sem querer, né? Naturalmente, é uma raça que já, né, em 88 era bem menos popular do que é hoje. E assim, comecei a pesquisar um pouco, comecei com uma fêmea de criação nacional, que era a Bala, que até hoje, né, enfim, né, dói, ela não está mais aqui. E aí, quando eu vi, eu estava criando e eu não parei mais. Eu não consigo imaginar, aliás, a minha vida sem um Braco do meu lado, né? Mas antes Realmente. disso, você teve outros cães. Tive. Tem uma lenda familiar que quando eu nasci, minha mãe tinha naquela época, Fox Paulistinha, Uhum. né? E que ele tentou entrar no quarto porque ele era filho único, e aí eu nasci, ele não curtiu muito a história. Então tem uma lenda familiar que ele foi doado porque ele tentou entrar no meu quarto, imagina, uma pobre criancinha. Mas sempre tive cachorro, tive dálmata, tive collie pelo longo, e aí, enfim, Braco foi a Porque o última. Braco não é tão popular, né? Não, Quando você começou a criar, não tinha internet. Como é que você não. descobriu o Braco? Pois é. Na verdade, já tinha um pouquinho de internet, era discado ainda, né? Bem, faz muito tempo. Não, que isso é E que é anos 90. eu comecei a minha Tinha primeira. pouquinho mesmo. Tinha bem pouquinho. E aí, a minha primeira ninhada é de 88, né? Então, eu comecei a criar, assim, na verdade, eu ganhei uma cachorrinha, que era a Morgana, que na verdade era uma mistura de Braco com só Deus sabe o quê, porque a mãe dela fugiu no cio, e aí eu comecei, por causa da Morgana, eu comecei a pesquisar. E aí eu achei uma outra Braco com pedigree, aí eu olhava a foto e falava, bom, se essa é a minha, não é, né? E aí foi assim que eu cheguei no Braco, né? O Braco veio até mim. Tá. E a gente tentou, né? Aí eu peguei a Bala, ela já tinha 2 anos e ela tinha um problema, porque assim, o proprietário dela na época se queixava porque ela era muito agitada e tal. E eu trabalhava em casa já, né? Eu trabalho em home office há muitos anos. E ele reclamava que ela era muito agitada, etc. E tal. Eu falei, não, vamos fazer um teste, vamos fazer uma experiência. E ela deitou no meu pé e nunca mais saiu. Assim, eu posso me queixar de tudo da Bala, mas ela nunca foi agitada. E ela veio com que idade, então, para Ela veio você? para minha casa com 2 anos e meio, Uau. mas ninguém acreditava que ela não tivesse nascido na minha casa. E foi por causa dela que eu comecei a ir para a exposição, né? Porque eu queria acasalar, o acordo com a pessoa que me vendeu a bala foi esse, eu tinha que acasalar e ter um filhote e tal. E foi assim que começou, e aí nunca mais parou, né? Que legal. É incrível que a gente não vê tanto Braco na cidade, né? Não. E para onde que e seus cães que a gente não vê estão aonde? Eles estão na cidade, na verdade. Assim, o Braco é uma raça pouco popular no Brasil por vários motivos. Primeiro, porque aqui, teoricamente, a caça é proibida desde a década de 1950. Era permitido caça, não é mais, né? Então, todas as raças de cães de caça, Pointer, Setter, Weimaraner, eles sofreram um pouco com essa restrição, porque aí você teoricamente não, né, você não é um cachorro mais ativo e tal. As famílias começaram a morar em casas cada vez menores, em Sim. apartamentos, e aí realmente é mais difícil você ter um Braco. Mas ainda tem muita gente que mora em casa, que tem fazenda. Então, o Braco, como todas as raças desse porte, eles meio que sobreviveram para esse público, né? Mas eu tenho Braco que mora em apartamento, né? E que é campeão Ah, de canicross. É o, muito o depende. Braco é o cachorro que não é agressivo, que é o Não, cachorro companheiro, esportista, o cachorro é, para toda a obra, né? é.
Mas eu discordo que não tem caça, hein? No Brasil tem muita caça. Pode ser que a caça não seja Permitido. permitida, mas no interiorzão aí, tanto é que desenvolveram raças e pseudo-raças aí, não sei como a gente chama, né? Raças novas, né? Que estão Não é surgindo caça, aí, os não? caras chamam de perdigueiro, Misturas. americano. Tá bom. É mistura de cães de Tá bom. caça Uhum. que os caras usam no interior. Usa. Né? Então, assim, é que a gente não conhece. A gente conhece as leis, as coisas urbanas, mas no mato, o pessoal caça. Ah, sim, não, e não precisa ir muito longe, não, sabe? Assim, aqui no Embu-Guaçu, a gente está em São Paulo, né? Mas aqui no Embu-Guaçu, que é, sei lá, pertinho daqui, dá 50 quilômetros, tem mata e o pessoal caça mesmo. Sim, porque nós E temos ca- pragas. e tem a caça. Estou nem falando da caça esportiva, nós Exatamente. temos praga, java-porco, É. capivara, Sim. tem um monte de bicho que destrói plantação, né? Então, assim, eu acho que é uma realidade paralela que a gente não sabe, mas existe, porque tem muito cachorro de caça no interior Tem. sendo usado lá para cuidar da fazenda, do sítio, contra as pragas, não tem? Tem caça, e tem a caça clandestina, né? Sejamos honestos, assim, a gente sabe que tem cães que são treinados para a caça esportiva, caça de pena, e o braco alemão é um cachorro desenvolvido para caça de pena. Ele é especialista em aves, então é codorna, fazão, perdigão, perdiz. E aí tem o genérico, né? Ele é um perdigueiro? Sim, é um perdigueiro. Todo cachorro que caça perdiz é perdigueiro. Então a gente tem o braco húngaro, que é o Vizsla, o Weimaraner, o Pointer inglês, toda essa turma caça a mesma coisa. O setter também, né? O setter também. Eles têm estilos de caça diferente. Então, por exemplo, tem uma brincadeira que diz que assim, o cidadão começa a caçar acho que é Weimaraner, quando ele tem 17, com 27 ele muda para o Pointer inglês, com 37 ele muda para o braco, com 47 ele vai mudar para o braco italiano, que são cachorros que caçam mais devagar e mais perto. Então, quando você vai ficando menos ágil, você muda de raça, mas você não deixa de caçar. Né? Na Europa toda a caça é permitida, tem temporadas de caça, e os caçadores são na Europa, e mesmo aqui no Uruguai também tem, eles são os maiores preservacionistas, para eles não interessa acabar com a coisa, porque é um prazer, né? Eu já vi cães meus em atividade e é ver Deus, sabe? Porque não o abate é a menor questão. É lindo você ver um braco no instinto. Ele procura, ele acha, ele aponta, ele congela. Gente, é de arrepiar. É sensacional. É muito bonito. E aí você vê o porquê que o padrão é daquele jeito, né? O braco alemão, por exemplo, tem o Pointer inglês, que é aquele a cabeça mais quadrada, que é o mais conhecido e popular do cão de caça no Brasil. O pessoal adora Pointer inglês aqui. Chique. É chique. E o braco alemão, ele é menor do que o Pointer inglês, mas ele é mais robusto que o Pointer inglês. Por quê? Porque os campos que se caçava na Inglaterra são campos limpos, né? São campos que favorecem a movimentação de um cachorro mais longilíneo, que é o Pointer inglês. Mais leve. Mais leve. Na Alemanha, em 1700 e pouquinho, o terreno em que o braco caçava era totalmente diferente. Então, não podia ser um cachorro longilíneo que ia ter acidente. Então, era um cachorro mais parrudo, né, mais forte e menor na altura do que o Pointer inglês. Então, assim, quando você vê o cachorro na sua atividade, como, né, os borders pastoreando e tal, você entende por que o padrão fala certas coisas. Por exemplo, o Pointer inglês caça no vento. Por quê? Porque o terreno era muito limpo. Braco alemão é mais caçando, não caça no vento, ele caça mais na linha, solo. mais no solo. E quanto pesa um braco alemão? Olha, no padrão da FCI não tem peso, né? Ele tem três padrões, né? O padrão usado na Inglaterra, nos Estados Unidos e na FCI. O padrão dos Estados Unidos, o macho deve pesar 32, 33 quilos, mas eles são menores do que o do FCI. Um braco aqui no nosso padrão, macho, chega a pesar 40 quilos. Que é o padrão alemão. Que é o padrão alemão. Que é o padrão da origem, país de origem, né? Exato. Que a gente deveria seguir. Eu sigo. Mas nas exposições que você vai, eles seguem o fenótipo, o biotipo do cachorro americano ou do cachorro alemão ou uma mistura? É uma mistura. No Brasil, como são poucos criadores, é uma raça que tem
poucos exemplos, tem poucas linhagens, né? A gente teve muita linhagem vinda dos Estados Unidos, mas mesmo lá, dizem que os cachorros da costa leste são menores do que os da costa oeste, então tem essa diferença. Basicamente, os juízes que julgaram os meus cachorros europeus sempre disseram que os meus cachorros estão totalmente dentro do padrão FCI, que são cachorros mais fortes, maiores. Né? Um macho no padrão FCI chega até 66 centímetros. É um cachorro grande, né? De médio para grande. Um cachorro nos Estados Unidos, um macho maior, o limite máximo lá é 63. Então, o maior macho lá... É uma fêmea daqui. É uma fêmea daqui. E você falou o peso do macho até 40, né? E 40. Fêmeas até quanto? Depende muito, 30, 35 quilos, depende de forma que elas estão, né? Tá. Antes da gente prosseguir, eu só queria entrar um pouquinho mais no detalhe da como funcionam as caçadas, porque quando eu comecei a estudar cachorro, eu era super criancinha, lendo livro de raças, né? E eu ficava fazendo uma pergunta que acho que é até inocente, mas no final das contas acho que eu nunca me responderam essa pergunta, né? Puxa, a maioria dos cães na Europa, né, tem origem na Europa e muitos são de caça, óbvio, né? E aí eu ficava vendo justamente o Pointer inglês, aí o Braco italiano, ou o Braco alemão, aí o Vizsla, né, que seria o Braco húngaro, o Weimaraner. E eu falava, mas cara, por que tanta variedade que no final eles fazem mais ou menos o mesmo tipo de caça que a de Aponte? Então, quais são as diferenças e por que surgiam tantas raças? Eram tão específicos assim? Era realmente necessário ter todas essas raças? Ou era uma questão de gosto pessoal das pessoas da época? Olha, eu acho que, na verdade, assim, é que hoje a gente é totalmente globalizado, né? Agora, a gente está falando de 1700. Entendi, então, não tinha conexão. Não tinha conexão de um lado e de outro, por exemplo, a caçar era uma coisa da realeza, não é assim, eu vou lá e caço. Então, as casas reais criavam seus cães de caça. Entendi. Então, você vê, até a rainha da Inglaterra sempre teve o Welsh Corgi e caçava com os Foxhound, né? E eles mantinham um plantel para isso. Então, por exemplo, no caso do Braco alemão, na Alemanha, ali você tem o Braco alemão, você tem o Weimaraner. Braco alemão, você tem o pelo curto, o pelo duro e o pelo longo. Weimaraner também. Então... Weimaraner também? Tem. Weimaraner também tem. Pelo longo só, né? Acho. Tem, pelo longo só. Pelo duro não. Sim. Então, as casas vão... E com certeza o Weimaraner e o Braco alemão são da mesma raiz. Porque o Weimaraner, se você olhar, ele é todo, vamos dizer, recessivo, não que isso tenha, né? Caçadores de Weimaraner, pelo amor de Deus. Mas o Weimaraner tem olho claro, pelo cinza, né? Eventualmente, isso é a junção de recessivos, né? Então, que você foi liberando na seleção de outras raças. Né? Então, por que tem a diferença? É porque... Assim, cada cachorro caça de um jeito. Então, o braco alemão, ele caça bem mais perto do caçador e ele faz um zigue-zague diferente do Pointer inglês. Pointer inglês é um cachorro que caça mais rápido e mais longe, né? Agora, mesmo dentro do Pointer inglês, tem as linhagens diferentes. Então, por exemplo, eles dizem que as linhagens, aí você vai ter que chamar um pointerista para falar sobre isso. A linhagem italiana diz que ela é uma Ferrari na caça. Só que tem um nível de atividade muito linhagem alto. Italiana de Pointer inglês. Exato. Não de Braco italiano. Não. É linhagem inglesa, Pointer inglês. E eles são bem menores. Né? Os Pointers ingleses e italianos são bem menores. Porque hoje tudo que é próximo, 500 quilômetros para nós, naquela época, os caras nunca se encontravam. Tinha os Alpes no meio. Exato. Né? Então não tinha. Poucos faziam essa... Por exemplo, o Vizsla. O Vizsla é o menor dos bracos. Né? E eu acho que assim, ele tem a cor do setter, né? Aquele marrom, e também caça super bem. Você não tem, aqui no Brasil, acho que tem 2 ou 3 criadores só da raça, né? Mas na Argentina tinha uma criação muito forte até uns anos atrás, eu não sei o que foi feito da criação deles. Mas, enfim, a raça também vai passando pelos seus momentos, né? Então, por exemplo, hoje o braco alemão nos Estados Unidos, o último dado que tem lá de 21, era a 9ª raça mais popular lá, né? Caramba.
Que coisa. É bastante. Bastante. E aqui continua. Sim, porque deve ser um cachorro legal para andar de bicicleta, para andar a cavalo, Não, para aqui a correr, gente faz pro tudo. canicross. Aqui, então, o Braco, eu tenho bastante orgulho de ter sido um dos primeiros a participar de. Nem era canicross, era corrida com cachorro. Sim. Porque hoje o canicross tem, né, equipamentos Totalmente. próprios que não forçam o cachorro. Aliás, isso é uma outra discussão, né? Antes a gente começava com. A gente corria com o cachorro do lado, a gente corria junto. Eu corria, eu tava. Né? Então, assim, tinha o Dárcio e o Thor. Que começaram a correr, ele começou a correr com o cachorro em corridas normais, né? Eu tinha um outro... A pré-história do canicross. Exato, era a pré-história do canicross. Aí depois veio o William do Rio... William do Rio de Janeiro, que também tem um filho do Thor. E aí começou a ter um movimento mais organizado do esporte. Né? E aí mudou o visual também. Agora não se usa mais coleira no pescoço do cachorro, tem todo aquele paramento que é realmente muito melhor, né? Muito melhor no bem-estar do cachorro. E aliás, isso é outra coisa, assim, tem muita gente que não entende nada. E às vezes eu ponho no meu Instagram uma foto do cachorro correndo. Aí já vem e fala, mas o cachorro está sendo obrigado. Não. Ele ama aquilo. Primeiro que ele está puxando, ele que vai na frente do corredor. Que se vire para seguir ele. Exato. Eu parei de correr porque eu não dou conta de correr com eles. Pega uma mais velhinho. Olha, categoria master. Categoria veterana. Mas eu acho isso, quer dizer, o cachorro, assim, é um cachorro de caça que tem um nível de atividade. Ele não caça mais, lá em casa, né, pelo menos só quando a gente vai para o matão, mas ele tem que ter uma atividade. O proprietário, o humano daquele cachorro, ele tem que propiciar para o cachorro atividade para ele ser feliz. É isso que eu ia falar. Como eles são cães de caça, eles têm uma baita energia, infinita. Aliás, todos os cães que eu já treinei, que foram bracos alemães, não foram muitos, tá? Foram uns 4 ou 5 que eu me lembro. 4 eu me lembro com certeza, talvez tenha um, que eu acho que era uma mistura, faz muito tempo eu não tenho certeza. Bom, e o maior problema que nós tínhamos era, por incrível que pareça, os 4 de apartamento, como você mencionou, né? E o maior problema que tínhamos era justamente muita energia, e aí o pessoal não conseguia dar toda a energia, toda a atividade que eles precisavam, e aí tinham cães ou muito ansiosos, ou que ficaram muito medrosos, cães que destruíam as coisas, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente começava a trabalhar, cães super espertos, super responsivos, que estavam muito afim de trabalhar junto, assim, sabe aquele cachorro que olha pra você com aquele olhar, tipo, e aí, vamos? É isso, exatamente, né? Então são cães que a gente resolveu os problemas muito rápido, Sim. Desde que a gente conseguisse dar vazão para toda essa energia, né? Exato. Mas como a gente não caça hoje, tem que se criar essas coisas, né? O backjoring, o canicross, não é? Porque senão eles ficam doidinhos, né? Exato. Não, e assim... mas tem gente, se você sair aí de bicicleta ou correndo, vão meter a boca em vocês também hoje em dia. Não é? Mas atividade física é bom para todo mundo, só para o cachorro que não pode. Coitado, tá correndo no asfalto. Aí ele não pediu para correr. Mas você sabe que eu fui fazer o exame de teste ergométrico, né? E aí tem uma foto no fundo assim de um bosque, né? Aí você tá lá na esteira e a médica fala, agora vai aumentar um pouquinho. Tá bom, começou uma caminhada acelerada, aí um trotezinho, aí uma corridinha. Aí eu falei, cara, preciso imaginar que tem um cachorro na minha frente, cara, senão não vai rolar. Aí eu imaginei o cachorro me puxando. Aí eu falei, puta, o cachorro tá indo muito bem, mas eu já tô chegando. Aí eu falei, para. Mas é exatamente isso. Olha, quando eu comecei a criar, eu tentei, né? Tava no começo, eu também gosto de fazer as coisas do começo. Tava no começo do Agility, eu, Mariana, tentei, mas assim, eu não sabia mandar o cachorro, né? Aí a gente fez alguns treinamentos, a gente tinha uma turma que frequentava uma praça ali perto da Gabriel Monteiro da Silva, né? Porque nessa época eu morava em apartamento ainda. E a gente fez essa turma para tentar exatamente treinar agility. É uma raça que vai bem no agility. Super. Mas ele cabe no túnel? Cabe. Não leva o túnel embora. Os malinois participam de agility, eles são maiores que os bracos, entendeu? E cabe. Tanto é que primeiro quando eu fiz o Dog World lá nos anos 2001, a gente começou com a Dina, minha border, era eu com a Dina e o Samir com a Carioca, aquela cachorra do Matina Suzuki. Exato. E ela competiu, alguns anos. E também não era mais rápida que os borders.
E a gente não viu tantos bracos, deve ter bracos mais rápidos, mas era uma cadela competitiva, bonitinha, tudo bonito. O Border tem 20 e poucos quilos, ela devia ter 20 e muitos, ela não era grande. E ela era esguia, era fácil dela pular, entendeu? Saltar. Então, assim, eu acho que é uma raça que quem tem, se não sabe o que fazer, mete no agility. Não, e tem muita não coisa. Quer fazer canicross, não quer fazer com bike, põe no agility, que vai ser um excelente enriquecimento ambiental e uma relação melhora da relação ali. Que eu acho que é uma raça que vai bem no agility. Não, eles vão bem no que você quiser que eles façam. Se você façam. pegar um pintinho na mão, usar de brinquedo... Olha, ele vai bem no que você quiser que eles façam, porque é exatamente isso que você falou. Eles gostam de fazer alguma coisa, qualquer coisa, com o proprietário, com o humano, o tutor, sei lá, como que queira. Eu chamo de humano mesmo, porque é por aí. É assim, se eu quiser passar a tarde toda assistindo televisão, eles vão ficar em cima de mim assistindo televisão. Sim. Claro que eles vão preferir, se a gente puder ir fazer um no passeio, lago, né? Vamos fazer vamos andar na praia, tudo eles fazem. Né? Agora, você tem que, assim, o Braco, justamente porque não é um cão pequeno, é um cão com bastante atividade, a capacidade de destruição também é proporcional ao tamanho, né? Então, se você larga o cachorro lá, no fundo de casa, aí ele vai virar um chato, ele vai latir horrores e vai destruir o seu jardim. Então, todo mundo que me pergunta, eu posso ter um Braco, eu tenho uma casa que tem 200 mil metros. Eu falei, você vai deixar o cachorro para fora? Vou. Eu falei, então ele não vai servir para você. Mas eu tenho espaço. Eu falei, mas Braco quer dono. Ele pode até ficar para fora, desde que ele tenha o contato com as pessoas da casa. Parecido com o Border, e foi bom você ter falado isso, porque eu lembro que 2 casos dos Bracos que a gente pegou desenvolveram muito por culpa dos donos, né? Um problema de síndrome de ansiedade de separação, né? Que é aquele cachorro que na frente do dono fica numa boa, mas sozinhos eles destroem tudo, uivam e não toleram ficar sozinhos, né? Você tem visto, você obviamente vê muito mais Braco do que eu, né? Você tem visto isso em muitos casos? Tem. Eu tenho um cachorro assim. Tá. Eu tenho um macho que ele tem essa aflição de ficar sozinho, né? E assim, não adianta ter outro cachorro. Ele tem que ter um humano por perto, porque ele, enfim, talvez eu tenha feito alguma coisa errada na recria, né? Como se chama. Mas ele fica bem aflito quando não tem humanos por perto. E aí, ele mora em Jundiaí com uma amiga minha, né? Que tem outros 3 Bracos. Ele é o único que tem neste nível de ansiedade de separação. O que eu recomendo para ela, né? E recomendo para todo mundo, é assim, você tem que fazer com que ele erre menos. Então, se você sabe que o cachorro vai... Né? Porque aí você vai saber. Aí ele tá latindo, ele tá destruindo, etc e tal. Primeiro, eu amo caixa de transporte. Caixa de transporte é uma aliada, né? Se você acostumar o cachorro desde pequeno, que ali tem osso, que ali tem comida, que ele dorme ali, você vai sair, vai ficar 2, 3 horas fora? Põe na caixa. Porque aí quando você chegar, você não vai ter ódio do cachorro. Ele não destruiu o seu sofá, ele vai ter dormido. Ele vai ter dormido. Você... É como uma criança que está no berço. Exatamente. Ou a gente que está na cama, né? Exato. Porque as pessoas elas se colocam no lugar do cachorro. A pessoa humaniza. Eu naquela caixa não vou me sentir bem. Mas porque você não foi você não dorme. Não, mas ela não sabe que na vida real o cachorro ia fazer um buraco no barranco e lá, né? Exatamente. Eu recomendo muito para os proprietários, quando levam os filhotes, eu falo, olha, compra uma caixa, isso vai ser bom para ele dormir. Viajar com a gente. Viajar. Assim, cachorro educado, eu não sou uma pessoa boa para educar os meus cachorros, porque eles não me levam a sério. Mas assim, o cachorro educado é tão mais legal. Não, mas o que você está falando aí é uma questão importante de falar, que é o controle ambiental. Exato. Manejo ambiental. Se você põe um portãozinho... Exato. Eu tenho uma caixa de transporte, eu tenho um canil, a própria guia controla o ambiente. Você não sai com o cachorro na rua, né? Você não usa a guia é para controlar o ambiente. Exato. Então, assim, as pessoas têm que entender, o controle ambiental é a chave do sucesso que você tem. Exatamente. Aí, né? Não tem como você falar, vou andar com o meu cachorro solto em casa, na rua, não vai dar. Ele vai comer algo inadequado, vai destruir, pode passar problema de saúde, né? Mas as pessoas elas têm que entender que controle ambiental é importante e elas fazem isso com crianças, isso que eu acho engraçado. Exato. Criança sai do... As quinas nas mesas. Tampa a tomada, sai da maternidade no Moisés, põe no bebê conforto, vai pra cama, pro berço, depois a cama com grade. Controle ambiental feito com crianças.
e é ignorado com cães. Exatamente. Por isso que não dá muito certo, entendeu? Eu acho que é pior, Dan, não acho que seja ignorado. É que quando você faz, parece que você é uma bruxa. Ai, bruxa, ela prendeu o cachorro. Coitado do meu cachorro. Vamos deixar ele comer, então, um negócio e ser operado depois? Pois é. Porque, né? Não, assim, eu tenho, na minha, assim, eu moro com os meus cachorros, né? Então, assim, a gente tem um convívio. Né? Eles estão do meu lado quando eu estou trabalhando, a gente sai para passear quase todos os dias, digo quase, porque tem dia que não dá. Eu tenho a sorte hoje, né? Eu já morei em apartamento, né? Com 3 bracos, mas hoje eu moro numa casa e eu saio para passear com eles. Mesmo tendo um quintal, meu quintal não é muito grande, mas eu saio para passear com eles, levo eles no pet park, porque eu acho que é importante que eles tenham essa vivência de cachorro, né? Meus cachorros vão para a exposição. Para poder frequentar, para ele se comportar bem numa exposição, exatamente, ele tem que frequentar a sociedade. Ele vai chegar lá, ele vai ouvir a música, ele os carros, um monte de gente. Então você tem que simular isso na vida real. Exato. Isso é importante. Só para finalizar o assunto da ansiedade de separação, para o pessoal que está em casa também, existe uma predisposição genética, né, que a gente não controla, obviamente, e existe o treinamento, como você falou, na recria, algumas falhas na educação que desenvolvem isso, né? Então, eu acho que a grande chave, na verdade, é sim o controle ambiental, mas também a sociabilização desse filhote, você fazer um bom treino de filhote. Caso desenvolva, que pode acontecer, muitas pessoas não são profissionais, não é? Aí eu acho que sim, a caixa de transporte é incrível mesmo. A gente tem muito preconceito com a caixa de transporte, é uma puta ferramenta boa se bem utilizada, né? A caixa de transporte é uma mão na roda, sabe? É como a guia. E é tão importante, o controle ambiental é tão importante quanto a socialização, quanto a habituação. Todos esses fatores vão trazer pra gente um cachorro equilibrado. Mas é que pra gente é muito óbvio isso, às vezes o pessoal que tá em casa parece uma tortura. Então a gente tem que treinar o cachorro a gostar da caixa, a ver como um lugar de descanso, né, de relaxamento. Entender isso, porque muitas vezes o cachorro não saiu de casa, né? O veterinário pediu para não sair de casa, que já é um grande erro, nunca saiu. Dá 4 meses, o cachorro pode sair no 4 meses e um dia, ela chama um taxi dog. O cachorro nunca andou num taxi dog nem numa caixa. Bota lá e vai chegar no lugar lá com o soprador, secador, ou seja, vai dar um baita de um trauma nesse cachorro. Ele talvez nunca mais goste de carro, de caixa, de pet shop. Então, se a gente fizer as coisas direitinho, o seu cachorro vai poder desfrutar disso aí. E não sofrer nesse momento, entendeu? Exatamente. Não, e uma coisa que eu acho importante, assim, e eu tenho falado, insistido muito com isso com as pessoas que compram meus filhotes, porque, assim, é um cachorro de porte médio grande, que eles têm muita atividade e eles têm muito interesse. Então, assim, Mariana, qual é a melhor idade para começar a adestrar o cachorro? No minuto que você tirou ele da minha casa. Nesse minuto, você já começou a ensinar alguma coisa para ele. Depois não reclama, porque se o Braco faz aquilo que você ensina para ele. O que eu costumo falar para os novos proprietários é o seguinte: você vai pegar uma massinha bruta, você que vai moldar. Exato. Se o formato não ficar do seu gosto, é porque você fez errado. Então molda direito. E se você não é um especialista, não tem muita experiência, procure alguém para ajudar, porque não acha que você sabe fazer tudo e vai fazer bobagem. E se começou a ver que está errando, procura também. Porque depois de 1, 2 anos o negócio fica complicado. Exatamente. E por esse motivo muitos são abandonados ou em casa, no fundo do quintal, que não sai, não vai no veterinário, não vai no lugar nenhum, porque não sabe se comportar, porque não é culpa do cachorro, é culpa do dono, né? Ou são abandonados na rua mesmo, né? E mais uma coisa importante, eu tento sempre não falar sobre isso, porque, né, a gente repete, mas tentem, né, as pessoas que estão em casa não cair na mão dos profissionais. Hoje em dia tem uma nova linha de profissionais, eu nem vou ficar falando os nomes, mas que falam assim, nem todo cachorro precisa passear todo dia, sabia? Todo cachorro precisa passear, todo cachorro é um caçador, precisa passear. Mas é um pug? Sim, também, um pug precisa passeia menos no horário mais fresquinho, mas passeia. Você precisa passear todo dia. A pessoa tem que ter um cachorro em casa, tem que entender que assinou um contrato social. E o cachorro precisa do passeio. E o passeio não é só a atividade física, é atividade social, cognitiva. Mental. E é um elo muito forte de ligação com o dono. Exatamente. Tem que passear. Eu acho que hoje a gente tem com a internet coisas ótimas, certo? Você tem acesso a coisas muito legais, porém, você tem também uma legião de trambiqueiros que é impressionante. E até criadores trambiqueiros. Sim, criador trambiqueiro tá assim. Mas o que eu acho, assim, é aquela coisa... Tem trambiqueiro em tudo. Você tem que pesquisar. Então, assim, começou a ficar difícil, eu tenho Braco há 25 anos, mas, por exemplo, treinar caixa.
Eu só aprendi a treinar a caixa nos últimos 3 ou 4 anos, porque antes eu levava o cachorro e a caixa pro Daniel Bryan, que é meu handler, ele falava assim, tá aqui, né? Mas é super fácil. Mas começa a alimentar o filhote na caixa, então, ele vai amar aquela caixa. Mas isso é você que sabe. Eu tinha um problema que eu era tão ansiosa quanto os meus cachorros e eu não tinha paciência. Mas nem precisa muita paciência. Hoje você vê que não precisa. Então, hoje eu vejo e falo assim, puxa vida, né? Mas enfim, eu acho que tem coisas que você vai aprendendo, né? E cada raça tem a sua particularidade. Então, tem muita gente que fala assim, eu quero um cachorro que vai me acompanhar, que é esportista, né? Eu tô em dúvida entre um Braco e um Pointer. Nenhuma nem 2 vezes eu falei, você não quer um Braco, você quer um Pointer. Não, mas o Braco é tão bonito. Eu falei, é bonito também. Só que, a grosso modo, existem diferenças de temperamento muito grandes. O Braco é um cachorro muito apegado com o dono. Ele fica muito aonde você tá. O Pointer inglês é um inglês. Ele gosta do dono, ama o dono, mas ele não é de ficar em cima. Com o Braco eu vou dirigir, às vezes sem caixa, eles têm que andar aqui, você parece um papagaio, é impressionante. O Pointer não, ele deita lá no banco de trás e vai na dele. Então, assim, tem características... são todos perdigueiros, são todos cães de caça, são todos cães de aponte, mas tem muitas diferenças de temperamento e de necessidade. Né? Então, assim, um Pointer inglês... Tem mais espaço que o Braco. Exatamente. O Braco precisa mais do dono. Exato. Quantos cães tem de cães de aponte? No grupo 7, né? Nossa, um monte. Quantos? 20? 30? Mais. Muito mais. Olha, quer ver? Só de Braco tem o Braco italiano, o Braco alemão em 3 tipos. O Weimaraner em 2 tipos. Aí tem os Setters todos. Setter Gordon, Setter irlandês, Setter inglês. É um monte de raça. Tem Braco francês. Na França, só na França, salvo engano, são 5 ou 6 raças diferentes. E são todos mais ou menos. Você acha que tem umas 50 raças? Eu acho que é mais. Eu acho que é de 50 para mais. Eu não sei. Agora, só para a gente entender. Tem o grupo 7, que são os cães de aponte. Isso. O que é um cão de aponte? Acho que o cão de aponte é aquele cara que vai procurar a presa para o caçador. Certo. Então, vai levantar, ele primeiro acha, depois ele levanta. Como é que ele levanta? Ele faz aquela pose, né, de rabo para frente e tal. E aí o caçador vai chegando perto, né? E ao sinal do caçador, o cachorro tem que levantar a presa. O que é? Ele dá o bote, ela levanta, o caçador atira, teoricamente acerta, e aí alguns cães de aponte fazem o retriever que eles buscam. Eu ia perguntar. E outros Quer não. dizer que o caçador tem que... O que não faz, o caçador vai com 2 cachorros. Um retriever e o de aponte. Exatamente. Na teoria, os cães de aponte fazem o trabalho intelectual e os cães e os outros do grupo 8, aí, Labrador, Golden, a companhia, vai buscar, entendeu? Mas como isso é inviável... Dá para treinar esses cães de aponte para buscar? Dá, eles gostam. Nem todos gostam, mas a grande maioria vai buscar. Porque eu acho que aí tem uma outra coisa, que você tem que treinar ele a buscar a caça e te devolver sem mastigar. A boca tem que ser leve, não são cães agressivos. Então. Não são. Agora me diz uma coisa, tem eu não sei se é uma modalidade, mas uma vez eu estava lendo sobre cães de aponte que caçavam em 2, eu não sei se era um Weimaraner, sabia? E que eles ficavam numa posição... E aí o caçador atirava, eles não levantavam a presa, né? Então atirava no meio quando cruzava os olhares dos 2 e era onde estava a presa. É isso mesmo? Como chama isso? É um cão de aponte? Isso é assim, você caçar com parelha. Eu tive uma vez no Uruguai Você caça com 2, né? Você caça e aí com fica 2. ligado onde eles estão apontando. Eu fui com um cachorro, eu fui com um cachorro de minha criação e lá tinha uma outra Braco, que agora me escapa o nome dela, isso faz muitos anos, foi em 2008, eu acho. E aí foi incrível, porque eles nunca tinham se visto, os 2 cachorros, e aí a gente saiu para o campo com eles 2 juntos. E primeiro, eles estabelecem imediatamente uma hierarquia entre eles. Um cão não pode atravessar. Tem uma organização, entendeu? Ela era mais experiente do que ele, né? O Homero. Botava a ordem. Ela ia na frente e ele ia atrás. Ele já sabia, ele era mestre também. Só que ele não atravessava a... E o caçador que caça, na maioria, ele vai com um cachorro só ou com vários? Não,
Diz que quem tem um não tem nenhum e quem Então, tem sim, dois tem Não, um. mas o cara não vai com uma matilha igual Não. do Foxhound. Não. Para caça de pena é Porque aí vai só. levantar as aves também, né? Exato, não, que as aves não vão ficar lá esperando, né? Isso é uma outra coisa que, por exemplo, a gente sabe, né? Que é uma coisa que atrapalha, é o rabo inteiro. Né? Porque o pointer inglês tem aquele rabo bonito que sai, afina e cai, né? Ele vai para baixo. O braco alemão, por toda a eternidade, cortava o cauda. Que atrapalhava a caça. Por quê? Porque o rabo do braco, ele vem e ele de uma vértebra para outra, ele afina. Então, em primeiro lugar, a hora que ele afina, esse lugar fica mais suscetível a acidente, certo? E depois... Porque como todo mundo cortava, ninguém selecionava o formato da cauda. E o formato da cauda do braco é uma coisa assim. É um escorpião. Que levanta Exato. Aí o a cachorro, ave antes do tempo. o cachorro fica com uma bandeira. Uma bandeira. E como é que estão fazendo agora com esse problema? Então. Né? Botar um peso no... Vai fazer o quê? A gente reza. Porque o que acontece? A raça pode sofrer. A raça sofre. Menos caçadores vão se interessar por essa raça porque ela está Então, na Europa, desde muitos, eu acho que é desde 2003, a comunidade europeia proíbe corte de raça, de cauda, desculpa. No padrão alemão da raça tem uma observação que cães usados para caça podem ter seu rabo até hoje. Só que aqui... então no mato lá no interior da Alemanha é tudo com caudectomia. É, tudo com caudectomia. Eu sempre cortei no veterinário. Pego os meus filhotes, levo pro veterinário com todo... no segundo dia lá. Pois é. Agora, desde ano retrasado, se eu não me engano, aí eu não sei, não lembro, o Conselho Federal de Medicina Veterinária proibiu veterinários de fazerem o corte de cauda. Aí você fica com um problema, tá certo? Você vai criar aquela coisa do mercado negro de corte de caudas. Exatamente. Você tem o mercado negro de corte de caudas, e aí eu falei, bom, quer saber... O próprio criador vai cortar. Então, mas eu como sou bem mandada, mandou que não corte, eu não corto. Sim. Então já faz uns 3... Mas nas exposições, você tem, como você frequenta o ambiente... Eu tô levando com cauda. Sim, porque você não tá caçando, você tá levando exposição, então você tem que fazer isso mesmo. Então eu tô levando com cauda... E assim, Mas na exposição, se for sem cauda, eles aceitam. Aceitam. No Brasil, teoricamente, a raça... É aquela coisa. No Brasil, teoricamente, a caça é proibida e aqui você teria uma restrição do Conselho Federal. Eu acho que é uma pena, porque eu cortava no veterinário tudo direitinho. Claro que tem gente que faz de outras formas, que eu não vou nem falar, porque é horrível. Mas eu acho que é pior para o cachorro, é mais inseguro para o cachorro, mas... Eu vou te falar, quando eu criava Schnauzer, eu cortava no segundo dia de vida e era muito simples de fazer. Exatamente. E os filhotes dessa época, eles não têm as terminações nervosas naquela região, eu percebia que eles não sentiam nada. Ou se sentia muito pouco, porque não tem capacidade de sentir ainda, né? E assim que os criadores sempre fizeram. Mas agora tem uma série de leis, uma série de proibições, então eu não sei como é que funciona tudo isso. Bom, eu continuaria cortando fácil, porque eu acho que fica muito mais elegante, é mais seguro para o cachorro. Eu já cortei com o cachorro bate a cauda, sangue. Então, eu cortei com uma fêmea minha, a Lara, ela foi, acho que a segunda ninhada que eu deixei inteira, e ela se machucou e eu tive que cortar a cauda dela. Nossa Senhora! Aí, muito o pós-operatório, eu morri de dó. E ela detesta exposição até hoje, porque é a hora que alguém vai mexer na bunda dela, na pé da cauda. Então, eu falo, quer saber de uma coisa? Não é para cortar? Se não é para cortar direito, que é num veterinário, com todas as requisições, então eu não corto mais. E não tenho cortado. Mas que é estranho, é. Mas é como foi do Rottweiler, né? O Rottweiler teve uma evolução com a cauda, e os criadores passaram a ter mais uma preocupação de selecionar caudas melhores, tal. Então, mas assim, eu acho que ainda tá longe. Porque mesmo o cão de guarda não pode estar com a cauda assim, né? Ele tem que aparecer de surpresa. O Doberman, vai ter uma polêmica por causa do Doberman. O Doberman, teoricamente, não pode cortar nem a orelha, nem a cauda mais. Né? E isso tá uma revolução mundial. Assim, se você fala com um doberista, eles ficam com ódio, né? Porque eles acham que não cortar a cauda e a orelha de um Doberman descaracteriza completamente a raça. Eu acho que eles têm uma certa dose de razão. Mas... Tem o lado positivo do corte da orelha também, né?
Mas não vamos entrar nesse... O pessoal pode ver o episódio do Edgar. Sim. Isso, o Edgar sabe tudo de corte de orelha. A gente falou sobre isso bastante. Mas é verdade. Agora, isso é uma preocupação. Voltando para a caça de novo, desculpa voltar para a segunda vez nesse assunto, mas você falou que tem caça. O braco alemão tem o comportamento de andar em zigue-zague, não tão longe do dono, mas ao mesmo tempo pode fazer esse aponte que é... ele anda em zigue-zague para procurar, né? Primeiro, tá? Ele depois faz esse aponte solo e tem esse aponte em parelha, é isso? O mesmo cachorro, então, que faz o solo, também pode fazer em parelha? Ou você acha que tem que ter um treinamento específico? Ou é sempre como você falou, se encontrou pela primeira vez, rolou uma hierarquia ali e já saíram caçando? Eu acho que para ficar bom tem que treinar junto. Tem que ter treino. Né? Tem que treinar junto. Eu tenho 2 cães em Caxias que eles moram juntos e desde o começo eles estabelecem, mas aí tinha uma diferença de idade bem grande até. Eles estabelecem essa hierarquia. Agora, para o humano que vai caçar, é importante saber qual é a sinalização dos 2 cachorros, né? Sim. Então, assim, eu acho importante treinar antes. Deve dar, assim, como aconteceu dessa vez no Uruguai, eles se encontram e vão, deu certo. Mas não sei, não sei se todos eles têm essa complementaridade. Ou se você pega, por exemplo, 2 cães. Um time, né? Você com 2 cachorros. Até se entrosar não é de primeira. Foi primeiro é sorte. Foi sorte. É porque os 2 cachorros eram muito bons, né? E aí você também tem uma outra coisa assim. Se você pega talvez 2 cachorros muito alfa, muito dominantes, que ainda é um conceito, né? Temos cachorros dominantes? Sim, temos. Você tem que ter um equilíbrio, né, para funcionar. Né? A mesma coisa quando, por exemplo, na pandemia, eu tive uma procura imensa por bracos. Porque pessoas que, teoricamente, trabalhavam fora, eu não vendo cachorro que vai ficar 8 horas sozinho o dia inteiro. Por quê? Porque não vai dar certo. E agora o cara voltou para trabalhar? A maioria das pessoas não voltou. Os meus humanos continuam fazendo home office. E aí tinha muita gente que falou assim, eu tenho um pug, eu quero um braco. Eu falei, gente, vocês têm certeza? Porque assim, né? A diferença de tamanho é muito grande. E de atividade. Né? De nível de atividade. É um universo muito diferente. Então, por exemplo, o segundo cachorro, né? A pessoa que quer eu já tenho eu quero um segundo cachorro. A pessoa tem que procurar saber que cachorro que ela tem em casa para colocar junto um cachorro que vai funcionar. Né? Porque assim, braco com gato dá certo? Olha, se você educar o braco, se o gato já tá na casa e o braco chega depois, filhotinho, é tranquilo pra caramba. Inclusive, normalmente o gato manda no cachorro. É que nem o Garfield, sabe? O gato é muito mais safado do que o cachorro. Se o gato chega depois, você tem que tomar mais cuidado, porque não deixa de ser uma presa. Né? E eu já deixei de vender o cachorro para um cara que tinha uma calopsita que andava em casa. E eu falei, querido, a sua calopsita eu não posso garantir a vida dela. Não, mas é só educar. Não é só educar, é instinto do cachorro. Né? Uma bela hora ali pode acontecer um acidente. Pode nunca acontecer nada. Eu tive esse mesmo cachorro, Homero, ele foi treinado para falcoaria, que é um tipo de caça, né? Até onde me consta, ele foi o único que até hoje, né, foi treinado para isso. Ele era treinado para deixar o falcão pousar na omoplata dele. Mas quando ele estava sob supervisão, com a gente e no comando, deita, fica, bota o falcão. Ok, mas ele não vai morar com o falcão na boa, entendeu? Porque aquilo ali é pena. Pena é... muitos bracos vivem em fazenda. Sim. E como é que faz com as galinhas? Então, as galinhas... Os gansos, com os patos, com tudo? Eu não recomendo, né? Não, mas deve ter o controle ambiental. Tem. Porque senão... eu acho que nas propriedades maiores, primeiro que os galinheiros normalmente ficam mais afastados. Segundo, não, mas o pessoal tem bicho no lago, né? Ai, mas você sabe que eu acho que nenhum dos meus... Eu tinha ganso, né? Eu tinha um lago. Meus borders barbarizavam com os gansos. Imagina os bracos. Olha, eu não lembro de ter... É que eu sempre recomendo que não tenha junto, porque eu não posso garantir a vida do ganso. Mas eu acho que quem tem na fazenda... Fica longe, fica né? Fica longe porque é inviável, né? Talvez. Eu não sei, agora eu preciso fazer um retrospecto aqui. Eu acho que nenhum tem braco e bicho solto. É instintivo, né? A caça, mas o quanto da caça é puramente instinto, e tem o treinamento? Porque ele tem que ficar olhando, ficar parado,
na hora certa levantar, para o caçador atirar. Então, o quanto de treino é e como é esse treino, você sabe dizer? Sei, porque teve uma época, logo no começo, quando eu... Porque assim, o Braco é uma raça extremamente polivalente, ele tem muitas atividades. E quando eu comecei a criar, era muito pouca gente criando, continua sendo, mas ainda era menos. E aí eu achava importante testar o instinto do cachorro, que o cachorro não era só para exposição, não era, né? Eu queria ver o quanto da raça estava preservada. Então, teve uma geração inteira de 2002, 2003, 2004 que eu mandei treinar. Né? Eu não atirava, assim, eu não atirava, eu não caçava, mas eles faziam todo o treinamento. E o treinamento é cumprido, viu? São de 3 a 6 meses que o cachorro fica no adestrador. Uhum. E aí ele tem desde o treinamento de obediência básica, porque você não vai para o campo com o cachorro se ele não souber que ele tem que voltar. Uhum. Então, assim, começa Vai ele... sumir Exato. Ele começa sendo treinado na guia longa para ele ir e voltar no comando. E aí, no caso, os adestradores usam... pena normal, para ir com um brinquedo, muito como se faz também o treinamento para detecção de droga, de explosivo. Na verdade, quando você coloca um cachorro de caça para trabalhar, para farejar droga, para procurar gente, etc e tal, você está pegando o instinto dele de buscar alguma coisa e direcionando. Sim. Não mais para pena, mas para uma outra coisa qualquer, entendeu? Então é assim, você começa com o cachorro em casa, ele sentindo o cheiro da pena. Nos Estados Unidos, por exemplo, os sites eles vendem fragrância de bichos específicos. Tem brinquedos também que simulam. Exatamente, aves, né? Exatamente. E assim você vai. É a mesma coisa o labrador, que tem os dummies que você joga no lago para ele ir buscar. É a mesma coisa. Mas então essa resposta soluciona o problema dos gansos, porque o Border Collie é um excelente cão de pastoreio e de agility também. Ele não fica pastoreando tudo, a formiga, pastoreia se liga, mas não nas liga. Fazendas que os Border Collies trabalham, eles trabalham e são presos no recinto. Sim, mas você não importa o tamanho do recinto, pode ter um alqueire no recinto, mas vai ficar no lugar deles, porque senão fica o dia inteiro pastoreando animais que... Então, mas que não é colocar sob comando e deixar sob contexto também, é possível. Então um Golden adora água, mas se você não treina, o Golden fica na piscina o dia inteiro. Você não está o tempo inteiro com eles supervisionando. Então, se você não está junto, você estando junto, eles não vão fazer nada com nenhum bicho. Exato. Mas quando você não estiver, eles vão inventar moda, entendeu? Aí você tem que deixar no canil, numa área. Na fazenda de pastoreio, os caras, muitas vezes, eles pegam aquelas cerquinhas elétricas que cerca a ovelha mesmo e cercam os borders. Os borders ficam lá em 500, 1000 metros quadrados, embaixo das árvores. Entendi. E eles têm um obstáculo que é aquela telinha lá elétrica e eles ficam lá. Porque o cara sabe que se soltar, os borders vão fazer arte. Porque tem filhote, porque tem isso, tem aquilo, tem jovens, né? Exato. Então é complicado. Você falou da questão de cães trabalhando, né? Tem muito braco trabalhando para bombeiro, para polícia federal, E tem alguns da sua criação? Tem bracos trabalhando, assim, eu comecei a ver a possibilidade de bracos trabalhando, na verdade, porque eu tinha um site, o Dog Times, e eu comecei a fazer matérias, pesquisas sobre funções dos cachorros. E nos Estados Unidos e na Europa, tinham muitos bracos trabalhando no aeroporto. Por quê? Porque é um cachorro de médio, ele não dá medo nas pessoas como os pastores, ele é um cachorro que tem uma cara fofa, e eles têm extremamente treináveis e eles adoram a brincadeira. Então, lá começou. Eu tenho uma braca, foi a primeira, eu não lembro o nome dela, a Ira, no canil da polícia, aqui no canil da Polícia Militar, foi a primeira certificada à busca de gente. Ela, inclusive, fez parte de um documentário da Discovery, Cães Heróis. Tá lá a Ira com o Denísio, que era, nossa, foi o primeiro cara que me abriu os olhos para essa possibilidade. Porque assim, eu sou mulher, moro na cidade, eu não tinha nenhuma intimidade com nada dessas coisas, né? Então assim, caça, não, né? Tudo que eu poderia fazer isso. Né? Exato. Sim. E aí, olha, eu tenho muito a agradecer a essa turma das corporações, porque eles foram extremamente gentis e companheiros nessa coisa. A gente tinha até um grupo para discutir isso. Tem uma na GCM, que é filha do Homero, ela foi agora.
a Moa, ela teve agora em São Sebastião na busca de gente. Ela era super especialista em drogas aqui na GCM. E a gente fez uma ninhada, um parceiro, um proprietário amigo, no Espírito Santo, foram 8 cães, 8 filhotes, e os 8 foram doados para a PRF, para Civil no Rio, né? Para a PRF, para Civil no Rio e acho que para a PM no Rio. Dos 8, aí aquela coisa que começa a seleção. Dos 8 que foram entregues, 5 continuaram. Bastante. Né? O que foi bastante. Sim. Aí dos 5, eles foram, até foi capa do Globo, na época da Copa América, que eles foram fazer policiamento, faro de bomba nos estádios. Ele foi até, era um labrador, um malinois, o outro eu não me lembro. E aí dos 5, afunilou de novo, ficaram 2, e aí eu não sei mais deles. Então, assim, teve um que eu doei para a Polícia Civil na Bahia, e que foi muito bem até, acho que 1 ano, e depois ele começou a ter problema de temperamento lá, que ele era muito ansioso e acabava não dando certo. Então, quer dizer, tem Braco sendo usado em muitas funções, mas é uma raça que o plantel, o volume de cachorros é pequeno para você ter uma destinação. Ah, não, tem uma linhagem. É isso que muita gente fala assim, os seus cães são linhagem de trabalho. Gente, o Brasil tem 4, 5 criadores de Braco, não tem linhagem de trabalho. Todos os cães. Mas ele é um cão de trabalho na essência. Exato. Sim. Mas assim, meu cachorro só trabalha, entendeu? Como, minha linhagem é linhagem de caça. Desculpa, não, né? Não tem tempo para isso. A maioria né? das pessoas, no final, se estiver selecionando, é para ser pet. Pois é. Para ser mais calmo, para ser... né? E que é uma coisa que você tem cada vez mais gente interessada na raça, né? Que eu acho ótimo. Eu acho que a internet, nesse ponto, facilita muito essa possibilidade de troca. Então, por exemplo, há uns anos atrás, teve um Braco ganhou o Westminster. O CJ, que é um cachorro maravilhoso, ele morreu. Morreu jovem, eu não me lembro muito bem a causa da morte, mas ele morreu muito jovem. Mas ele passou meses frequentando tudo que é programa dos Estados Unidos de televisão, porque lá a cultura cinófila é muito maior do que a nossa, né? E então a raça ficou muito popular, né? Mais popular lá. E lá a caça é permitida, os cachorros correm, os cachorros fazem agility, canícula, faz tudo lá. Né? Então aqui a gente teria que ter mais programas como esse, que realmente possa explicar para as pessoas assim, o cachorro correr não é maus tratos, a exposição não é maus tratos. A cultura sinófila aqui é ruim. É muito fraca. É muito fraca. Acho que tinha que ter mais gente. O pessoal aqui está mais naquele esquema de romantizar a relação do homem com o cachorro e de não entender realmente o que é um cachorro. Sim. Exato. Não é? Sim. E a gente fica todo o programa batendo nessa tecla, parece que a gente é repetitivo. Não, mas tem que repetir, porque assim, cachorro é o máximo, mas é cachorro. Né? Assim, por isso eu tenho. Você dorme com seus cachorros na cama? Não. Quantos cachorros você tem? 7. Eles dormem interno. Eles dormem cada um na sua caixa. Cada um na sua caixa. Cada um na sua caixa, porque eu tenho, eu assim, você usa o cachorro para guarda? Eu falei, de jeito nenhum, se acontecer alguma coisa, você, por favor, me tranca no banheiro com os meus cachorros. Aliás, Braco alemão não é um cão de guarda. Eu ia te perguntar, tem alguma função, algum resquício, alguma coisa que Não, ele vai latir no portão. Não vai latir no portão. Só guarda ostensiva, é um cachorro grande, forte, o pessoal se assusta. Mas ele atua de alguma forma ou não? Não, eu acho que eu sempre gosto de dizer assim, é um cachorro de caça, e como cachorro de caça, ele não pode ser agressivo com outro ser humano, porque os caçadores vão caçar de turma. Olha, ir numa caçada, eu fui nessa experiência de Uruguai, no Uruguai, foi muito legal, porque eu era a única mulher, era a única que não caçava. É uma matilha de homens e cachorros caçando, é muito legal. Mas, então assim, o cachorro que está caçando comigo não pode rosnar pro Dan, entendeu? Pega mal. Então o Braco não pode ser um cachorro agressivo. Tem que ser um cachorro sociável, porque você caça também só na temporada, que é de maio a agosto. Tem mais 9 meses que o cachorro tem que conviver com a sua família. Então, o que eu afirmo com tranquilidade? É um cachorro excelente para dar alarme. Você chega lá em casa, depois que você entrou, já era. Tá bom.
E você comentou que você leva bastante seus cães nos pet parks, né? Parques caninos e tal. Parque canino. Como que são com outros cães normalmente? Se dão super bem com todo mundo ou não? As brincadeiras são mais brutas, os outros cachorros não gostam tanto? Como que é? Olha, tem um pouco de tudo. É assim, eu procuro levar para fazer essa socialização, até porque eu gosto de levar meus cachorros para exposição, então eles têm que estar mais socializados. Então, eu gosto de levar desde pequeno, né? Eles são brutos desde pequeno. Né? Porque assim, é o que eu brinco com as pessoas. Ah, você dá bem com os outros cachorros? Eu falei, depende dos outros cachorros. Por isso que eu falo, você tem que saber o cachorro que você tem em casa. Sim. Então, assim, eu tenho uma fêmea em casa, que é a Lica, que ela é bem dominante. Então, eu não levo ela no pet park. Não levo mais, ela já foi. Mas eu sei que a chance dela se encrencar com um cachorro é grande. Entendi. Então, enquanto ela estava 100% sob o meu controle, é ótimo. Esses pet parks mal monitorados. Exato. Que a maioria é mal monitorada. Então, assim, eu costumo... É um lugar ideal para acontecer acidente. Exato. Sim. Então, eu costumo levar, mas assim, levo, solto até jovem... E não tem muita problema. A fase de jovem é bem... bem legal, porque eles já... E você pode também levar na guia longa, controlar, né? O problema de levar na guia num pet park que tem muito cachorro solto é que aí fica injusto com o seu cachorro que está na guia. Então, assim, se é para passear só na guia, eu não levo, por exemplo, no Vila Lobos. Tem várias áreas de soltura. Quando eu vou com a Lica, que é essa mais dominante, eu não entro. Eu vou passear com ela, mas eu não entro. Ela é biruta? Não, é porque de repente tem outro cachorro dominante lá com um dono menos consciente, eles podem brigar. Né? Mas no geral, eles são excelentes cães de matilha, eles convivem muito bem, mesmo com cães menores que eles. Né? Eu tenho vários cães que são raspa de taxa, então assim, o cara tem uma Shih Tzu e arrumou um braco, na época da pandemia aconteceu muito isso. E eles se dão muito bem, mas o importante, e é por isso que é sempre bom, procura um criador que sabe o que está fazendo, né? Por quê? Eu tenho um pug em casa, mas o seu pug... mas é um pug, mas ele é dominante, ele é simpático, etc e tal. Porque se você coloca dois cães muito dominantes dentro do mesmo ambiente, vai dar confusão, né? Então, a escolha do filhote para ser este segundo na tua cachorro... raça você tem uma sorte, como são poucos criadores... Raças populares, então, a quantidade está longe da qualidade. Exatamente. Vocês estão com a qualidade garantida, assim, tanto da informação quanto da genética, não estão? Ou tem criador de fundo de quintal de braco? Sempre tem, né? Tem? Tem um cara que vai, que cruza qualquer coisa com qualquer coisa, por isso que eu falo, o seu cachorro tem pedigree, mas sem pedigree vai ficar mais barato? Gente, o pedigree custa R$60. Só faz a conta do saco de ração. 6 mil com pedigree, 5.940 sem pedigree. Não, faz a conta, é o que eu falo para as pessoas, gente, o pedigree não custa nada, faz a conta quanto é que custa um saco de ração super premium. Mas é o que eu falo, a informação, né? A gente tem que informar para as pessoas o que é o pedigree. Exatamente. Coisa que outras pessoas não fizeram lá atrás, né? Outros dirigentes da sinofilia que deveriam ter dado mais valor para isso. Então a população não sabe o que é pedigree. Não, na verdade o pedigree é a certidão de nascimento do seu cachorro com a árvore genealógica. Que te dá a origem, né? Todos os cachorros que foram envolvidos na criação daquele animal. Sim, mas hoje tem um cara com uma impressora que inventa o pedigree. Então... E você compra o cachorro com pedigree fake. Mas o consumidor não sabe a diferença. Então, por isso que eu acho que a gente tem programas como esse. Se as entidades fossem mais, sei lá, civilizatórias nesse sentido, sabe? De realmente procurar desenvolver a cultura sinófila no Brasil. Sim. Então, assim, a exposição... Teve o KCSP, tinha uma ação muito legal, que eles faziam aulas de adestramento lá no Vila Lobos. Tem que trazer as pessoas que compram um cachorro para perto das entidades, né? Que é um jeito de você manter a qualidade da criação. E nem só quem compra, quem adota, porque depois, quem sabe, ele vai comprar. Exato. Mas vai estar sendo orientado para isso, entendeu? Você pode adotar, você pode comprar, mas você tem que dar uma vida legal para o seu cachorro. Exatamente. E se depois você quiser comprar, você sabe de quem comprar, né? Então, assim, isso a informação sinófila lá é importante. Porque muito vira-lata está sofrendo maus tratos pela essa romantização. Sim. Certeza, né? Com certeza. E com crianças, como que é o braco? Olha, eu acho que tem pouca companhia melhor para a criança do que qualquer cachorro, né? Assim,
Mesmo que a minha mãe tenha colocado o Bambi para fora de casa, mas eu continuo achando. Mas você tem que ter supervisão, porque assim, o Braco, ele é um cachorro extremamente afetuoso, mas ele é um estabanadão, né? Eu entrego um filhote com 55 dias pesando 6,5 kg, 6 quilos. Depois de 3 meses. Depois de 3 meses, ele está pesando 15. Sim. E tem rabo, né? Agora tem rabo. Então, quer dizer, você tem que... Foda, não, olha, o rabo é uma parte. Mas, então, você tem que acostumar o cachorro com as crianças. Eu acho que criança a partir de 5, 6 anos é mais legal para qualquer cachorro. Eu acho que antes disso, qualquer cachorro tem que ter supervisão. Criança e cachorro tem que ter supervisão. E eles são extremamente afetuosos. Então, assim, eu acho que é uma... Dá um match. Legal. Dá um match bem legal. Boa. E para o pessoal que está em casa, que está ouvindo e está começando a gostar da raça, né? Quando a gente fala que tem muita energia, quando você vai fazer esses passeios aí no Vila Lobos, que você comentou, quanto tempo você costuma caminhar com eles assim? Olha, eu perto da minha casa também tem uma área verde que dá para soltar, né? Tipo um matão mesmo. É no mínimo 1 hora. Tá. E eles chegam em casa e eles, sei lá, meia hora depois já tá bonzão de novo, entendeu? Então você tem que ter o que fazer. Recarrega super rápido a bateria. Super. Agora, você tem aqueles cuidados básicos, né? Não vai sair na hora do almoço, do meio-dia, mesmo que tenha árvore, entendeu? Eles cansam. O Braco, nesse ponto, eles são meio teimosos, eu me reconheço neles. Eles só caem quando tá muito ruim. Então, assim, eu fui uma vez fazer uma trilha com era uma empresa lá no Ataíde, como é que é o nome? 5 Pedras. O lugar... É Salesópolis? aqui perto, eu não sei se é Mogi. Bom, enfim... O lugar era super legal, tinha monitor, tinha tudo. E eu fui com uma cadela adulta, minha, a Liz, e ela ia e voltava. De repente, eu vejo que ela começa a escorar no barranco. Eu olhei e falei assim, eu nunca vi isso. Desidratou completamente. Porque o que eu ando 1 quilômetro, eles andam 4. Entendi. Porque vai, volta. E mais rápido, né? E muito mais rápido. Então, assim, eles amam passear. O passeio que você propuser, eles vão. Mas você tem que tomar cuidado com essa característica. Quando cai, aí eu saí correndo, eu catei, a hora que eu vi... trabalho em geral tem isso aí. Eles vão e vão parar. Eu saí correndo com ela, foi uma coisa louca, eu saí correndo com ela, o monitor não entendeu nada, porque eu falei assim, eu nunca vi meu cachorro. E aí, estava perto do açude, me joguei eu e ela com o açude, porque superaqueceu, né? O Ataíde, criador de Doberman, ele falou assim, Mariana, que foi isso? Eu falei, bom, pois é. A gente fez um encontro de bracos lá, que eram, acho que 15 bracos e uns 25 humanos. Mas foi maravilhoso. E, assim, a gente só teve um problema entre 2 machos. O resto Foi tranquilo. foi super A gente podia ver a foto dos seus cachorros, né? Pode. Enquanto o Rudy vai colocando, os filhotes vocês vendem castrados? Como que tá? Esses criadores estão combinando nisso? Não tá? Como é que tá isso? Então, eu acho que... Eu não vendo castrado, porque eu acho que um cachorro... Essa é a Bonnie é o rabo, né? Essa aqui foi na exposição mundial. Linda cadela. Nossa, olha só que forte. Você não veio de castrado porque... Eu não venho do castrado porque eu acho que castrar... a castração precoce, no caso de raças médias e grandes, é ruim. Olha o rabo. Essa aí é a mesma... Linda, né? Caraca. Essa é a Bonnie. É a filhote. Demais. Eu acho que a castração precoce em raças grandes e médias, ela compromete o desenvolvimento do cachorro. Tá. Essa aí são a Lica e a Tina. Então, isso é uma coisa importante, assim, a cor dos bracos, né? Uhum. O braco ele pode ser marrom, que é esse marrom, ou preto, tá? Nos Estados Unidos, o preto não era aceito até janeiro. Mas ele pode ser preto pintadinho pode. Assim? O ruão, então, pode ser, a cor é marrom ou é preta. O padrão que é o ruão, que é esse salpicado, que todo mundo fala, parece um sorvete de flocos, isso chama ruão. Então é ruão de marrom ou ruão de preto? Exatamente. E pode ter quantas manchas for, isso não faz diferença. E não tem diferença. Então, essa aí é um ruão bem claro, né? E as manchas não fazem... Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Rudy, consegue voltar na foto anterior, por favor? Existe um jeito
ideal de orelhas, que tem orelhas diferentes, parece, né? É a orelha de uma que tá com muito automatoma, porque ela brigou, é a Tina. Essa aqui. É. Tá bom. Ela tem 12 anos, Tá ela é a bom. mãe da Lica. Vamos ver a próxima. Então a orelha do jeito correto, o ideal seria daquele jeito. Sem automatoma. Tá. É mais fechadinha, né? A próxima foto eu acho que dá para ver melhor. Eu acho que a Ivy essa sem automatoma. Uhum. Então, e aí essa cadela ela veio dos Estados Unidos, então ela tem o rabo cortado. Uhum. Por causa e não corta super curtinho, né? Não, essa é a Pagu, que é a minha cachorra. Que vértebra que corta? Olha, então, eu não cortava numa vértebra, porque assim, ele afina de uma vértebra para outra. Não era sempre na mesma... Então você corta antes de afinar. Afina e corta. Você deixa a pontinha no que afinou, Tá. que era o jeito melhor de... Essa Pagu, essa era a minha cachaça. Né? Caramba. Essa aí, de novo, as duas. Então, o que eu acho que é importante, assim, o Ruão, né, voltando para a coisa das cores, essas são duas fêmeas, você vê, a Lica tá nesse ponto, ela tinha acabado de ter filhote, ela estava com uns 35 quilos. Estão gordinhas, porque são mães, né? Ela tinha acabado de ter filhote e a Tina já está aposentada, ela está com 10 anos, eu não vou ficar... sim, ela não saía mais dessa faixa dos 30 quilos. Tá. Aí, ela tinha acabado de ter filhote. É uma raça muito bonita, né? Eles são. Eu sou suspeita, claro, né? Mas... Desculpa, a gente estava falando das cores, né? Então tem o Ruão de preto e o marrom. O marrom. E o sólido. Esse é o sólido. Sólido marrom e sólido preto. É sólido marrom e aí sólido lembra preto. bem o Guararanga. Lembra bem, é verdade, lembra bastante. Aí esse é o Colt, que ele mora no Rio Grande do Sul, no no Brasil? Caxias. Ele é minha criação. Já tem esses Eu cachorros. acho que eu nunca vi inteiro assim, sólido. Ou a gente viu outra raça. Tem poucos, tem poucos. Tem bem poucos. Olha só, caramba. Esse é um cachorro... Esse não é meu, é só para mostrar Então, se eu não tivesse falado com você hoje, eu não saberia que isso era um alemão. Eu ia achar que era outro tipo de porta. Exato. Na Europa é muito comum o sólido, muito comum. Eles gostam muito. Aqui eu ficou muitos anos sem ter sólido nenhum de qualidade e esse é preto. Se você acha que a cor influencia em alguma coisa na caça? Eu não. Porque eu nesses estudos de raça aí de quando eu era criança, falavam que o Weimaraner, que foi a primeira raça, né? Uhum. Era essa cor mais cinza, tem um nome, prateado, porque reflete melhor e se camufla melhor no mato e tal. Você acha que isso... Não, eu não acho que tem essa interferência, porque aí vai depender tanto. Esse é o Homero, esse filho. O que tem mais na Alemanha? Weimaraners ou Braco Alemão? Os dois são bracos alemães, não sei. Então os dois são populares, então não tem tanta diferença. Não, eu não saberia dizer. O Homero, esse cachorro foi que... Mas como o alemão chama o Braco Alemão? Não, você vai me sacanear. Mas chama diferente de Weimaraner. Chama Kurzsarder. Esse é o Homero, esse cachorro que eu fui para ele caçar com ele no Uruguai, e ele que foi o único treinado para falcoaria. Mas você vê, ele também como que fala? Se camufla. Se camufla bem. Então, depende de onde você vai caçar, né? Sim. Então, assim, dependendo de onde você vai, se você vai caçar num mato muito, muito branco, esse é ele. E tem umas bolas grandes, né? Pode ser também. Ruão com umas manchas. Pode. Não tem preferência. Por exemplo, de ser mais ou menos manchado, mais ou menos... Então, isso também é marrom. Então, você... Esse cachorro é teu? Esse cachorro por que de tava 2004. de peitoral e colar de elos? Explica pra gente. Porque isso faz tempo. Não, é porque ele tava com os dois. Não, eu quero saber por que ele tá com os dois. Mas você sabe que eu não lembro? Eu acho que o colar de elo era porque a gente tinha acabado de soltar. Isso a gente foi lá para o peitoral, porque o Alexandre gostava do peitoral. Para dar um acessório, né? É muito forte o macho, é bem fortão, né? Eu acho que não tinha nenhuma assim, função real, sabe? Ele achava que controlava mais o cachorro. Aí é ele com a... Antes de comer o falcão. Minutos antes de comer o falcão. E aí, eu acho que era isso. Será que o falcão ficava pesado? Não, no peitoral. Não, acho que era só a firula. Mas esse cachorro também é teu? É o mesmo, é o Homero. Uhum. Esse cachorro era de 2004. Esse cachorro, ele morreu há 3 anos.
E ele foi um cachorro extremamente importante para a raça, sabe? Porque não, ele era filho da Bala, minha primeira cadela, com um cachorro que veio dos Estados Unidos, de uma linhagem chamada Minado, que era uma linhagem muito importante. Ele fez muita diferença para a raça. Primeiro porque ele tinha atividades diferentes, né? Ele ia para falcoaria e tal. Eu levei ele também para exposição, ele foi campeão no Uruguai. E esse foi um cachorro muito importante na minha criação e para a raça de maneira geral. E o australiano, que eu não trouxe foto dele, o Dilly, também. Eu trouxe um cachorro importado da Austrália, que também foi muito importante para renovar. E esse cachorro caçava? Caçava. E quem treinava ele para caçar? Então, ele começou a ser treinado primeiro por um adestrador que era básico e depois por um senhorinho americano. E aí, esse azul é um colar eletrônico, não é? Então, porque Vocês tem vários usam equipamentos. exato, A minha pergunta é essa. Tem vários equipamentos aí. Mas isso aí, você pergunta para quem que O colar eletrônico usa no treino para quê exatamente? Para controlar o cachorro, para ele não sair, para ele voltar. Voltar, tá bom. Pelo menos nessa real, fase né? era a isso. vida como ela é. A vida como ela é em 2004. Sim. Não, eu acho que como ela aquilo é. que a gente falou, sabendo usar da maneira correta, é uma baita ferramenta. Todas elas são uma baita Também, ferramenta. está usando as 3 ferramentas. Todas as 3, Algumas demonizadas, outras endeusadas. Exatamente. Eu não sei. O colar era para ele voltar. Uhum. E a guia de elo era porque era o que se usava em 2004 para você levantar o cachorro. Eu não gosto mais. Não gosto mais. Eu uso, por exemplo, os meus cachorros. Mas na exposição você usa? Não uso de elo. Usa enforcador. Não, enforcador. Sim, mesma coisa. Não, mas é de pano. Fininha. Por que você não gosta dessa de metal? Eu não gosto dessa porque eu não sei manejar direito, porque eu gostava, quando eu usava de metal, eu usava aquela corrente. Que é tipo a da exposição. Exato. Isso, essa eu acho que eu não sabia. Os elos pior. Na verdade, eu acho ela que. mais Sabe o que eu acho? desajeitada. Que quanto mais fininha é mais terrível. Eu acho. Se você não souber usar, sim. Sim, Mas ela falou uma coisa super legal. Ela falou assim: eu perguntei, por que não gosta? Não, porque eu não sei usar. É isso. Você não gosta, beleza, não tem problema nenhum. Você também não mas você não sabe usar. Não, dos meus cachorros não. Mas você usa peitoral para passear com eles? Não. Você não quer fazer esqui? Sair... Então, isso eu falo para as pessoas, gente, peitoral não é legal, né? Porque, não, mas o peitoral, aqui enforca. Eu falei, gente, mas você tem que aprender, o cachorro tem que aprender a andar. Eu não vou dizer, eu saio com 4 bracos ao mesmo tempo, tá? Eu já tentei sair com 5 não dá, 4 vai bem. Mas... 2 por braço. Eu tenho bursite. Eu saio com 4 andando do lado esquerdo. Não é para fazer bagunça, é 4 andando no lado esquerdo. Mas o que eu percebo é as pessoas falam assim: mas a coleira enforca. Eu falei, enforca porque ele tá te puxando. O peitoral, eu acho também que é puxa. Pior pro cachorro, porque machuca aqui, né? Agora, e você tem a falsa sensação de que você tá dominando o cachorro e, na verdade, ele tá te arrastando do mesmo jeito. Agora, tem uns modelos anti-puxão, que também, que eu, para falar a verdade, nunca tentei usar nos meus cachorros. A minha amiga Alice, em Jundiaí, usa esse de anti-puxão e... A gente teve um episódio aqui que você precisa assistir, que é com uma passeadora de cães. Assiste, ela vai te explicar como passear com o cachorro. Você vai entender todas as ferramentas. Tá, eu vou... O trabalho dela é passear com o cachorro. Sim. A gente aprendeu pra caramba. Olha, eu vou Porque a gente treina cachorro sem guia. Eventualmente a gente usa guia, mas a gente quase não usa guia. Ela tem que usar guia para passeio. E ela explicou, e a gente ficou de boca aberta aqui com ela, aprendendo pra caramba. Eu vou ver quando eu voltar para casa. Porque eu tenho, assim, quer dizer, são cachorros grandes. E você vai gostar. Eu vou. Você vai dar várias dicas para os seus novos proprietários. E assim, para quem gosta de cachorro, e claramente você gosta, a gente tem tido episódios muito legais, né? Não, eu assisti alguns muito legais. Eu só vim aqui porque eu achei que vocês são Quem gosta de cachorro é incrível. Eu fico assistindo e falo, caralho, só que legal olha que que esses caras falaram. programa bom, Bom, tem mais fotos? A ideia é trazer mais informação. Eu acho que tem. Tá, são essas. Beleza. Bom, e quanto tempo vivem, em média, um braco alemão? Menos do que a gente gostaria, né? Sempre. Não, mas eu acho que eles são bem... O cachorro vive pouco. Assim, os meus
bracos, de maneira geral, têm ido até 14 anos. Tá bom. Eles vão muito bem, aí eu falo, né? Eles vão muito bem até 10, 11 anos. Depois rola uma poliesculhambose, como diz a minha veterinária. Porque aí, né? Começa a ficar velho. Começa a ficar O velho. cachorro, comparando com a gente, já tá com 70 anos. Então você acha que ativamente até 10 anos é o até normal? Até 10, 11 anos eles vão super bem. E o Apollo, que era meu, né? Era da minha primeira ninhada, ele morreu com 14 anos. 14 para 15 anos. Mas 14 tem sido normal? Não, é a mesma idade que dos meus bordos. Legal. Mas, assim, com o último ano e meio foi difícil. Foi difícil. Mas eles são cachorros muito rústicos. E aí também, isso por um lado né, o fato de não ser uma raça muito popular e que não tenha muita gente criando e tal, faz a gente conseguir um controle de qualidade dos cães melhores. Então, assim, é uma raça que não tem muitos problemas de saúde. Então, assim, dando boa alimentação, levando o veterinário... Fazendo exames genéticos. Você e dando atividade física, né? Exato. Você mantendo o cachorro em boas condições, quer dizer, alimentado, fazendo atividade física, tendo o acompanhamento. Porque o veterinário, assim, não dá ibope pro veterinário, entendeu? É um cachorro que é bem rústico. Sim. Então, eles vão muito bem. E é uma raça que tem displasia corporal? Olha, no Brasil, a gente não tem dados populacionais porque são muito poucos. Mas nos Estados Unidos, era até 2020, com certeza, era a 10ª raça que menos tinha. A 19ª raça que menos tinha. E lá tem muita raça. Exato, e lá faz muito. E lá é obrigatório ter o controle de displasia, tudo. Eu faço aqui o controle de displasia coxofemoral e de cotovelo em todos os exemplares. Com 1 ano e meio, 2 anos. Faço de todo mundo. E de 3 ou 4, não, mas faz uns 5 anos eu comecei a fazer exames genéticos para algumas coisas que são típicas da raça, que é a degeneração do cone e doença de von Willebrand tipo 2. Né? E aí fica difícil... Explica para nós. A degeneração do cone vai dar para o cachorro a cegueira com 8 anos. Ele o cone é um dos componentes, né, do globo, né, do sistema visual, e aí o cone degenerando, com 6, 8 anos, o cachorro fica cego à noite. Aí tem um problema. À noite só. Aí tem esse problema, que você nunca vai... É difícil você... Perceber. Porque quando o cachorro chega... À noite ele vai ficar mais deitado. Exatamente. Sim. Então, assim... Mas se ele vê de dia, tá bom, pelo menos. Exato. Mas isso vai dando uma série de problemas. Então, eu faço essa geneticamente... par, né? Par de genes. Se é afetado, se é carrier ou se é limpo, né? Todo mundo é limpo para isso. E eu consegui aqui no Brasil não tem para braco esse exame, então tem que mandar para os Estados Unidos. Aí eu consegui fazer uma escala de testes que eu conseguia limpar o plantel inteiro com 3 ou 4 Qual cachorros. teste que você faz lá? O embarque? Não. O embarque é super completo, mas não tem Não tem? Para braco, não. Para braco, eu faço na Animal Genetics, que eles fazem porque o embarque é só aquele painel todo, e aí fica assim, aquilo ali não faz sentido para braco e fica caríssimo. Então, na Animal Genetics e tem na Universidade da Califórnia. Você faz só algumas doenças? Faço só algumas. E o von Willebrand tipo 2, que tem o tipo 1, que é do Doberman, é uma espécie de hemofilia canina. Então, tem, né, o cachorro sangra, não cicatriza e tal. E aí são vários tipos. O que afeta o braco é o von Willebrand tipo 2. Se fosse o tipo 1 aqui estava fácil, porque eles fazem para os Dobermans, mas também só tem nos Estados Unidos também. A gente conseguiu selecionar os exemplares de um jeito que como eram todos clear, né, quer dizer, tudo não tem, eu consegui limpar toda a árvore genealógica que eu estava trabalhando. Tá. A partir do... Mesmo assim, é comum no Brasil ter esses 2 tipos. Do quê? De doenças? Sim. Não sei. Não, tá. É comum na raça e você preveniu. Exato. E essa é a diretriz do clube. Assim, como a gente não tem nada aqui, eu meio que vou seguindo a diretriz do clube americano da raça. Perfeito. Né? Então, assim, o que me falta fazer, que é a indicação do clube americano de fazer exame de tireoide, mas já fica
as doenças relativas à tireoide, que já é mais difícil, mas enfim, tá no plano. Tem mais alguma doença que é mais comum? Olha, o que a gente tem visto, mas aí eu não sei se é só porque os cachorros estão vivendo mais, é que tem uma propensão para ter câncer. Isso de viver Assim, mais. né? Mas eu acho que isso é porque tá vivendo mais, Sim. tem a coisa das rações, estão levando os O cachorros pessoal mais fica longe. demonizando ração. Mas ração é maravilhoso. Nossa. Cachorro comiam qualquer coisa antigamente, É. mas não dava tempo de ter câncer. Exatamente, porque eles morriam É igual muito o ser mais. humano. O ser humano Mas não tinha nem também. como diagnosticar. Exato, olha, o que é impressionante, o que a medicina veterinária evoluiu, olha, eu crio há 25 anos, então assim, o que a medicina veterinária, a gente vê a evolução dela nos últimos 10 anos, Sim. é uma coisa As impressionante. especialidades são daí. né? As Dessa especialidades, época, né? a 10, capacidade 15 diagnóstica, é tudo muito, assim, tá muito rápido a evolução, né? Mas eu acho assim, coisas que você tem que prestar atenção para o Braco, né, para ser feliz. Eles são extremamente vorazes, então tem que controlar a comida, né? Isso é um problema, porque eles, assim, você tem que controlar a comida, ao mesmo tempo tem que dar atividade física. Esse balanço é complicado. Eles são cachorros extremamente resistentes. Problema de pele, uma ou outra vez. Cachorro escuro, pelo curto. Pois é, não tem. Difícil, né? É difícil. Por exemplo, eu vejo o dono de Bull Terrier, tem que passar protetor solar. Não tem que passar nada disso. Né? Então, assim, de vez em quando eles encontram os bichos e comem. Aí, coisa que é importante, que é junto da coisa da comida, é que eles têm, mas aí todos eles têm, cachorros maiores, torção de estômago. Mas isso não é, assim, Você alimenta 2 vezes por dia, 3 ou uma? E também tem bastante a ver com o manejo, né? Eu alimento 2 vezes os adultos e os filhotes 3 vezes. Era 4, mas aí quando os proprietários, quando chegavam, todos me xingavam, esse jantar, esse lanche das 5 da tarde. Eu também passei do filhote para 3 vezes, é melhor o manejo, come melhor e faz o cocô mais cedo antes, você pode dormir tranquilo. Exatamente. Você vai dar uma comida 10 da noite, e todo esse rolê depois, né? Não, que hora que os seus cachorros comem? Quando eu como. Então é às 8 da manhã, na hora do almoço e na hora do jantar. Tá todo mundo solucionado. Os filhotes, adultos são 2 vezes por dia. E eu ouvi trabalhos que falam bem de alimentação 1 vez por dia. Então, mas aí você pode alimentar no final do dia, quando não tem mais atividade física. Isso que tem que fazer um bom manejo para evitar a torção gástrica. Porque na natureza não é sempre que o cachorro come. Muito menos 2, 3 vezes por dia. Né? Eu acho que ainda é controverso isso, sabia? Porque, de fato, acontece isso, às vezes não come, fica um dia inteiro sem comer. Então, tem alguns veterinários que defendiam. 2 vezes por dia. Mas, às vezes, por exemplo, eu viajo, eu vou pra fazenda, eu percebi aqui na fazenda, de manhã eles queriam correr, eles comiam mal de manhã. Na fazenda eu dou 1 vez por dia. E dou à tarde. Sabe quando a gente vai fazer churrasco, que eles vão ficar mexendo o saco, eles estão com fome, eu levo eles para as casinhas deles, dou comida para eles, e enquanto eu tô fazendo churrasco, eles estão dormindo. Pois é. Entendeu? Daí eu durmo depois do churrasco e solto eles. Aí eles vão fazer porque aí eles não me atrapalham, eles comem com vontade, eles dormem, não tem negócio de torção gástrica. Sim. Entendeu? Assim, é um manejo. Talvez se eu vivesse na fazenda, eu alimentasse 1 vez por dia. Porque eles iam dar cavalo, porque na verdade é isso, né? Assim, também não é legal você fazer atividades com ele de manhã que você faz com a barriga cheia. Pode dar um pouquinho, talvez, de manhã e daria mais à tarde. Mas assim, aqui em São Paulo eu dou 2 vezes por dia. Não, eu acho que 2 vezes por dia deixa eles menos aflitos. Bom, mas aí também, assim, se tivessem a vida toda comido uma vez só. Eu acho lindo quem faz alimentação natural, de verdade. Acho lindo. Eu acho que a alimentação natural bem feita. Animal vivo para eles. Tá. Animal vivo, imagina, eles ficam enlouquecidos por causa de lagartixa. Eu acho lindo quem faz alimentação natural bem feita, porque alimentação natural não é resto de comida. E aquela alimentação crua, você já viu? Então, eu acho lindo, mas dá uma trabalheira. Eu tinha você tá com quantos cachorros? Você falou 7, 8? Eu não dou comida pra mim. Além da trabalheira, um bicho caro de 40 quilos. Tipo R$1.000 cada cachorro. Olha, e 40 quilos, tem que comer tipo 1,3 kg, 1,4 kg por dia. É muita quantidade. Vai gastar R$1.000 por dia por mês por cachorro. A gente fez uma época, a gente estava pensando, né, pensar como negócio a alimentação natural. Mas aí, no final das contas, bem feita. E aí, assim, não é resto de comida, alimentação natural tem um monte de receita e o quanto que você tem de suplemento, etc e tal. Assim, na ponta do lápis,
uma alimentação natural bem feita custa por quilo a mesma coisa do que uma ração super premium, se não mais. Mais. Né? Mas assim, empata com a Sem ração contar que o super volume premium. dela, não, você tem que ter freezer para isso. Exato. Então aí a gente acabou desistindo do negócio da alimentação É muito natural, mais que caro, não ia dar muito mais certo. caro. Eu trabalhei numa empresa de alimentação natural, eu era o RT lá. Uhum. Eu vi o trabalho que elas tinham para fazer. Eu via a dificuldade que era para entregar e eu vi o valor que as pessoas pagavam. Exato. É muito complicado tudo isso, porque tem que ser muito bem feito. Exatamente. Você tem que seguir a receita do nutrólogo e tem que ser, aí você tem os eventuais substitutivos. Exato. Não sei, carne de avestruz, não sei o que. Você fala, pelo amor de Deus. Não, eu acho lindo, mas não dá. A gente podia chamar alguém, né, de alimentação natural para conversar, porque Sim. é complexo. É bem complexo. Não, e também, essa é uma das coisas da medicina veterinária que desabrochou, essa coisa da nutrição, né? E assim, tem vários, que antes eu não me lembro de ouvir tanto falar sobre Então, isso mas é como engraçado, agora. né? Eu trabalhei com nutrição dos dois lados, né? E eu acho a ração uma mão na roda. Eu acho maravilhoso. Não, sem dúvida, é muito mais prática, né? Lógico que não pode estar nas loucuras dos caras de ração vegetariana, Sim. né? Então. Mas ração boa nós temos várias. Várias. Você tem ótimo. ração até sem transgênico, ração sem Sim. um monte de coisa. A ração tá quase natureba, se você quiser, mas com proteína animal. Sim. Né? Exato. Sim. Não, eu acho que você, então, evoluiu muito Muito. também nisso, entendeu? Nas opções que você tem E de mesmo pro alimentação. cachorro do cara que tem menos posses, é muito melhor dar uma ração de manutenção do que dar um arroz com pescoço de frango. não, sem dúvida. E cenoura igual a gente fazia antigamente. Exato. Fubá. Né? Minha mãe fazia arroz Todo próprio, angu, angu lembra? com... Tinha muita gente Aquelas fazendo carnes isso. congeladas com Nossa, cenoura, lembra? Que a gente comprava os blocos, era por aí. sangrava na geladeira. A gente falou da displasia, você Sim. faz todo o controle, mas então na sua casa, no seu plantel, não tem. Mas com os cães de cliente, que você imagina que vai acompanhando ao longo da vida e tal, é comum, aparece de vez em quando? Porque pode aparecer, Não. mesmo com todo esse controle, né? Sim, que pode aparecer, com certeza pode. O que eu... como, na verdade, as pessoas acabam fazendo um diagnóstico só quando acontece alguma coisa, então você fala assim, nossa, displasia, eu acho que só tive 1 ou 2 casos de grau C, Que nem esse pode ser. que não chega a ser E displasia. ainda é permitida a reprodução. Exatamente, mas é que aí eu não uso. O que Mas eu não é tive, displasia. o que eu tive mais notícia é de uma coisa chamada osteocondrose, mas que também é questionável como determinação genética, porque tem muito a ver ou com... adquirido. que tem muito a ver com manejo. Os cachorros que foram diagnosticados com osteocondrose, que é um desencaixe ali também, eram todos cachorros esportistas. Entendi. Ou que, por exemplo, uma das fêmeas que tinha passado uma temporada muito longa no adestramento de caça. Entendi. Então, eu não saberia te dizer se isso é uma... Olha, eu vou te falar. Eu acho que uma coisa comum. Quando a gente começou a fazer agility, os cães não faziam controle de displasia, né? Os cães vinham do pastoreio. A maioria, grande parte vinha lá do Uruguai, do Sul. E começou a aparecer displasia. Daí os criadores lá do Sul falavam, não, é o agility que causa displasia. Eu falei, não, o agility está mostrando que os cães são displásicos. Exatamente. Tanto é que hoje em dia todos fazem controle de displasia e ninguém mais está com coisa assim. Eu acho que o cachorro já tinha essa propensão nesse caso aí. Exatamente. E aí o excesso de andar, de correr, mostrou que esse cachorro tinha uma linha... Exato. Não, e aí uma coisa que, por exemplo, um dos cachorros, que é o Otelo, que é do Ricardo, ele foi operado e ele faz canicrosa até hoje. Então ele tem uma vida absolutamente normal. E os cachorros têm que estar em atividade. Né? Se ele ficar sedentário, piora. Não, assim, o que eu estou querendo dizer é que assim, teve um problema X e que foi solucionado, quer dizer, nada que torne o cachorro inválido. Sim. Não que cause invalidez do cachorro. Na verdade, é uma raça saudável, né? Eles são muito saudáveis. Muito rústico, né? Essa é a vantagem, quer dizer, de um lado... Mas, assim tem um lado que é estranho, que assim, vocês são poucos criadores. Sim. Deveria ter muita consanguinidade. Tinha muito. E aí aparecem problemas. Exato. Não, tinha muita consanguinidade. Quando eu comecei a criar, tudo era meio irmão. Aí a gente foi... Quando eu comecei a criar, eu fui caçando cachorro, né? Que tivesse pedigree, que fossem de linhagens diferentes. Sim. Porque às vezes, mesmo que aquele cachorro não te enche os olhos como exemplar, é um ele vai genético, trazer... Exatamente, ele vai trazer
uma qualificação melhor para a sua criação. O Baco, que é esse cachorro que é o pai do Homero que eu falei, é um caso desse. Ele veio para o Brasil, ele veio sem pedigree porque o proprietário trouxe dos Estados Unidos. A gente teve um trabalhão para pegar o pedigree do cachorro e ele foi super importante para a raça. Sim. A gente trouxe um cachorro da Austrália, que é o Dili, que eu trouxe em parceria com a Fernanda, que foi uma figura super importante. O cachorro, né? A Fernanda também, mas o cachorro foi muito importante. E alguns outros, vieram alguns cachorros da Argentina, pretos, inclusive, mas que não foi muito adiante. E quando você cruza um preto com um desses... Dá meio-meio. Dá meio-meio. Apesar do preto ser dominante. Isso é importante. O preto é dominante sempre. Então, de 2 marrons não pode dar um preto. Se der preto, alguém pulou a cerca. Tem 2 pais aí. No mínimo. No mínimo 2. Então, hoje você está numa... Mas hoje tem os exames de DNA também, né? Isso. Então, você tem uma... Então, isso é uma coisa legal para a criação, né? Você pode acasalar uma fêmea com vários machos. Sim, mas eu nunca fiz isso. Porque você não precisou. Não. Mas tem alguma raça que às vezes faltam exemplares, dá para fazer isso. Então, olha, agora a gente trouxe dos Estados Unidos, eu tenho uma fêmea que veio há 3 anos, que também é uma linhagem totalmente diferente. Eu trouxe sêmen do cachorro que era o número 1 dos Estados Unidos em 2010. Então, com o tempo e com bastante esforço, a gente conseguiu ampliar bem a consanguinidade. É claro que você ainda tem que ficar esperto, porque são poucas famílias, né? Então eu sempre falo, era bom que alguém... E a CBKC aceitava já em 2010 você trazer um sêmen? Não. Hã? Não. Não sei. Eu mandei Como é que foi o mapa de ninhada? Foi assinado. Foi o mapa de ninhada do cachorro lá. O cachorro estava vivo ainda. Entendi. Não, porque imagina que pode acontecer muita falcatrua. Sim. Pode. Mas isso aí com cachorro vivo, sem cachorro vivo, isso aí pode acontecer. Mas, assim, o que eu queria dizer, por exemplo, o Matinas trouxe muitos cachorros dos Estados Unidos, ele parou de criar, infelizmente. Então, a gente teve um Ele migrou para o Weimaraner. Ele migrou para o Weimaraner, por amor, né? Por amor. Por amor à mulher. A Angélica, ela vai me matar. Mas assim, eles... E eu tenho visto eles têm com bons cachorros. Exato. E a gente foi na Mundial, por exemplo, ele levou a fêmea, a veterana dele, e ela ganhou a raça, né? Então, quer dizer, é bacana isso. A gente teve em algum momento um acréscimo de cachorros de várias linhagens. Se acontecer, vamos supor, uma raça dessas duas aí, do quê? Tá faltando Braco e Weimaraner. Tá faltando exemplar. É possível acasalar um com o outro? Não. Nunca foi feito isso. Capaz de ter sido feito lá no fundo do quintal, mas isso não é uma prática regular, né? Sim. Isso aí é uma coisa para emergência. Nosso mundo não está preparado para o acasalamento do Braco com o Weimaraner. Não tá. A mesma coisa é casalar um border com um Braco. Imagina, o mundo não está preparado. Não, mas eles são muito mais parecidos entre eles. Sim. Seria como casalar um border com Kelp, por exemplo. Né? Não com... Mas, por exemplo, os Estados Unidos não aceitavam o Braco preto em exposição porque eles diziam, né, a justificativa que caiu agora, que era claramente uma mestiçagem com pointer inglês. Entendi. Era, assim... Tem no interior... Qual que era a mestiçagem? Do Braco do alemão com pointer inglês. Eles diziam que o preto vinha da mestiçagem. Mas Mas a mestiçagem começou lá atrás também. Exato, mas... Às vezes a gente pode voltar lá na origem, entendeu? Mas acho que não é... genético da coisa toda. Não, mas acho que não é necessário, não. Que nem o pessoal hoje fica torto com novas raças. As novas raças têm que continuar acontecendo, porque as raças são todas novas. Você não pode falar, a partir de hoje não pode mais fazer. Exato. Eu acho estranho. Por exemplo, eu não recomendo. O cara fala assim, eu como criadora de Braco, não posso falar assim, não, pega um pointer e cruza com um Braco para melhorar o instinto. Mas se daqui a 10 anos você vê que o cara desenvolvendo uma outra raça de Braco diferente lá, sim. Braco Doodle, sei lá. Isso que eu ia falar, não estamos estudando com Poodle, não tem um... Eu acho que não. se misturou, ninguém me contou. Mas com certeza alguma dessas raças com Poodle, no futuro vai ser popular e vai ser antiga e vai ser... Pois é. Sim. Né? Sim. Não, mas se alguém misturou, ninguém me contou ainda. Porque... Agora, acho que a gente falou do problema de pele, que não tem, né? Não.
Mas acho que as pessoas devem te perguntar muito, né? Cai muito pelo? Cai. Não cai muito pelo? Então, como que é isso aí? Porque o pessoal tem apartamento, como que é? Então, o problema do pelo é que, na verdade, só não cai pelo raça de pelo duro, né? Schnauzer, Poodle, Lógico que tal. sai pelo. O resto cai pelo. O braco não seria diferente. Cai pelo o ano inteiro, cai. Mas assim, na entrada da fase, na entrada da temperatura quente, na entrada da temperatura fria, cai mais. Né? A desvantagem do braco é assim: se você anda com uma roupa clara, vai aparecer o pelo escuro. Se você anda com uma roupa escura, aparece o pelo branco. Então, assim, ó, pessoal. Tá bom, então esse é uma questão para a raça. Cai pelo. E tem muita reclamação dos seus clientes, porque eles moram em apartamento, né? Pelo que você me falou. Muitos moram. É que eu falo tão mal antes de vender os meus cachorros. Que o cara que compra já tá ele super já consciente. sabe, Aquela criatura chata, eu né? sou, mas eu falo, não vou vender. Mas foi ótimo de ter entrado nesse assunto. Como que é para vocês a seleção do cliente? Ou seja, qualquer um que chega lá e fala, quero, você vai vender ou você nega alguns? E quais são os critérios? Como que é? Como que é isso? Eu nego muitos, já neguei mais. Eu acho que assim, a internet também fez uma pré-seleção das pessoas. Então, elas chegam um pouco mais bem informadas também. Né? Vamos falar um pouco melhor das pessoas. Eu, de maneira geral, não vendo cachorro quando a pessoa quer, por exemplo, nesse caso, eu saio às 8 da manhã, eu volto às 6 da tarde, eu quero um cachorro para fazer carinho quando eu chegar. Compra um bicho de pelúcia, compra um gato, uma braco não vai funcionar, né? Por exemplo, eu já deixei de vender cachorro para um marido que a mulher estava parindo dali a um mês. Eu achei sacanagem com a mulher, né? Eu falei, puxa vida, ela é só mulher, vai ter o filho, primeiro filho, né? Curte o filho primeiro, depois o cachorro. Mas, de maneira geral, eu sou, assim, a pessoa que... eu tenho um sítio com aves ornamentais. Isso já aconteceu, o cara da calopsita, não vendo, né? Porque eu sei que vai dar errado. Então, e você selecionando um bom cliente, né? Um bom owner, tutor, um bom humano para o meu cachorro. Você não precisa se preocupar com castração. Pois é, exato. Voltando para a história da castração, é assim, porque eu ele acho... não tem esse interesse. Se ele for bem orientado e é um cara culto que está pagando, ele não precisa reaver aquele investimento. Não, e quando ele tem... Eu sou assim, eu comecei a criar... Faz direito, sem né? querer. Você quer criar? Faz direito. Então, assim, eu comecei a criar sem querer. Foi mais ou menos, né? E aí foi indo. Eu não me acho melhor nem no direito de dizer assim, você não pode criar. Então, assim, quer criar? Eu sou a primeira a ajudar, né? Então, assim, eu vendi nesses últimos tempos, eu vendi 2 filhotes para duas famílias, um casal. Mas eu vendi assim, este casal pode procriar. Se você quiser amanhã ou depois, eu te ajudo, eu te oriento, etc e tal. Não, a gente não vai, a gente vai castrar, ok. Né? E vendi cachorro para quem falou, eu vou iniciar uma criação. Tô dentro, eu ajudo, eu acho importante. Porque, assim, eu tenho, vamos falar, tenho 55 anos, tô jovem ainda. Mas daqui a 20 anos, eu quero que alguém esteja criando com a mesma seriedade que eu estou hoje. Legal. E eu acho que só é possível se você fizer uma passagem de bastão. É assim, olha, eu te ajudo. O que você pode fazer para criar melhor que eu? Vamos trazer uma... Boa, a tua raça dificilmente vai dar um boom. Eu espero que continue assim. Exato, eu acho importante que você tenha uma... Por exemplo, que às vezes que eu nego, né? Eu quero comprar uma fêmea. Para quê? Para levar para fazenda. Para fazenda, leva um macho, você vai ficar melhor. Não, porque eu vou castrar. Eu falei, mas pera um pouquinho, você vai levar uma fêmea para fazenda para castrar? Leva um macho. Leva um macho que ele é casado com as vira-latinhas lá, você ainda tem os perdigueiros. Eu falei, leva um macho. Perdigueiro lá. Então, por exemplo, eu falei assim, então eu não sei se eu quero vender uma fêmea para você. Na fazenda eu vejo cães mestiços caçando, eu vejo cães mestiços pastoreando. Os caras têm a manha. Sim. A maioria dos cães que trabalham em fazenda são mestiços. A grande são mais maioria rústicos. Os caras falam assim, eu tenho que vir latinha que já tem um certo quê para pastoreio, eu vou botar no border. Né? Vice-versa. Isso acontece. Então, assim, é melhor levar um macho. Não, foi o que eu falei. Pode ajudar as fazendas da vizinhança. Isso é uma coisa que eu falo que, não, olha, isso aqui, então eu não quero vender para você, porque eu não vou, assim, o pool genético da raça já é pequeno. Eu pego uma fêmea, entrego para um cara que vai levar para fazenda e vai castrar. Então... Agora, dono de primeira viagem. Um cara que nunca teve cachorro, aí chega para você e fala assim, estou querendo um braco alemão. Como que é?
Você aconselha, não aconselha? Todo mundo pode ter como cão de primeira viagem ou não? Olha, é que nem filho, Como né? primeiro Filho de primeira viagem sempre uma aventura. Uhum. Eu já tive excelentes humanos para os meus bracos de primeira viagem e outros que nem eram de primeira viagem não deram muito certo. Eu acho que é muito específico. Assim, o que eu sempre falo, minha mãe brinca que ela fala assim, você não quer vender cachorro? Porque eu conto para a pessoa tudo o que dá errado. Mas é isso que Fala, é o olha, sucesso. é assim, o cachorro, se você largar ele sozinho o dia inteiro, ele vai uivar, ele vai destruir as suas casas. Ah, é um cachorro inteligente? Super inteligente. Mas eu tive que trocar a maçaneta de todas as portas da minha casa, porque eles aprenderam a abrir. Então, ele vai usar a inteligência para o bem. Não existe inteligência sem sinal, né? Ele usa para o bem e para o mal. Uhum. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um jardim ornamental. Você está preparado para ter buraco no seu jardim? Se você não estiver preparado, não tem um buraco. Mas isso... Ainda mais um filhote, né? Ainda mais um filhote, né? Eu acho que eu tenho muita sorte, talvez, mas assim, em 25 anos, eu tive pouquíssimos problemas de ter que arranjar dono para cachorro, Uhum. né? Porque as pessoas eu já vou preparando elas para as coisas que podem acontecer, né? Então, eu tive pouco, assim... Realmente, eu acho que essa minha pré-seleção e esse que é o apavoramento que eu falo nas pessoas, eu falo, porque o que é fácil, que eles são lindos, que eles são atenciosos, que eles são fofos, tudo isso é ok, sim, entendeu? Mas assim, que eles vão fazer a sua vida um inferno se você não prestar atenção, mas eles muita vão. Raça vai fazer. Exato, mas eles isso não serão os piores nem os melhores. Exato, então, eu acho que nesse ponto, exato, eu acho que nesse ponto fica, assim, quando você é realista com a pessoa, fica mais fácil. Sabe? E você acha que essa raça, o braco alemão, tem crescido nos últimos anos no Brasil? Tem. Ou está estável? Como que tá? Não, eu acho que tem crescido. Por exemplo, antes tinha um criador em Minas, que morreu. A gente tinha uma outra criadora aqui, que foi uma das primeiras da raça, que era a dona Florícia. Ela morreu também já faz uns 5, 6 anos. E aí não tinha mais, assim, era eu, Matinas parou de criar. Aí agora tem um canil novo, que foi feito com base, né, um plantel com base nos meus cachorros em Pernambuco. Tem no Rio Grande do Sul, eles têm lá, tem uma criadora lá, tem aqui no interior. Então, começa até tá assim, de estável para crescer, mas nunca vai ser uma raça que vai ter essa... Sabe, ótimo. Por exemplo, não vai ser como era o Dálmata, né? Sim, Dálmata. Se fizerem o filme 101 Bracos, você tá ferrado. Então, mas não vai ter, né? Depois do 101 Dálmata, 102 Bracos não vai funcionar. Então, nesse ponto fica mais fácil. Tá ferrado. Não, eu acho que não. Então, mas é por isso que eu acho que hoje você já tem um pouco mais de consciência, até por conta da internet e tudo, você já tem um pouco, mas não muito, um pouco mais de consciência das pessoas. Por exemplo, minha mãe adora cachorro. Minha mãe queria muito ter um West, mas ela trabalha o dia inteiro. Então não pode ter um West. Aí eu falo para ela, mãe, se quer um bicho para te fazer companhia, fica com um gato. Não, eu não gosto de gato. Então, entendeu? Porque gato nesse ponto é muito mais, como chama? É muito mais razoável, é mais dependente. O cara fica lá, bom, olha, só aquela coisa do gato ter lá a caixa de areia. E ele parece que nasce sabendo fazer. Facilita muito a vida da gente. Muito legal. Bom, a gente está chegando próximo do fim. Vamos bem no finzinho. Bem no finzinho. Eu queria saber se tem alguma coisa super importante sobre a raça que a gente não perguntou e que você acha legal falar. Não, eu acho que a gente falou tudo super importante. Eu agradeço muito o convite. A gente falou, né, 2 horas. Eu ficaria aqui mais... A gente vai lembrando de uma coisa aqui, outra ali, mas eu acho que assim, o principal é que assim, não tem almoço grátis, né? Para você criar bem, para você fazer uma seleção do exemplar, né? O melhor exemplar para aquela pessoa demanda tempo, demanda conhecimento e demanda investimento. Uhum. Então, assim, se você encontrar um braco por R$150, não compra. Aliás, eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta para você. Você ganha dinheiro com braco ou gasta dinheiro? No final das contas. Olha. Então. Porque o cachorro, depois de 6 anos que não acasala mais, exatamente. Você vai morrer com ele vai morrer com sim, você. Ele fica lá em casa. Porque o cachorro que fica lá em casa, fica lá em casa. Na verdade, criar é um hobby. Os caras acham que a gente é criador de comerciante, mas não é. Eu acho assim, eu não vou ser hipócrita, né? Claro que a gente tem um monte de despesa e tal. Eu, nos últimos, 4 anos, mais ou menos consegui que cada ninhada se pague, né? Então, assim,
O objetivo é que ela se custeie e consiga Sim, mas daí depois organizar. essa fêmea vai ficar velha. Então, Esse valor já tá aí? Você poupa? Não sei. Não, eu não poupo, Então, eu não tá se consigo. pagando, não. Não, a ninhada em si Se paga. né? A ideia, até porque eu não tenho um volume absurdo de cachorros, eu não tenho ninhada toda hora. Sim, Então... mas você hoje vive da renda da venda dos Não. filhotes ou você tem outra? Não dá. Não dá para Não viver tem da como. renda. Tá bom. Eu gostaria até, sabe? Mas não dá. Teria que ter muito cachorro e teria que se desfazer dos cachorros. Então, exatamente. Depois que esses cachorros parem de que é legal também, se você pensar, o cara que tem 30 cachorros, ele não vai conseguir dar sofá para os 30. É. A fêmea chegou com 6 anos, você dá para um outro dono. Então, mas é que... complicado fazer isso com poucos cães. Exato. Eu só tenho o número de cachorros que eu consigo limpar o cocô. Porque eu não tenho funcionário. Então, sou eu que faço tudo. É eu que eu brinco. O cachorro Você nasce... viaja? Não. Quando Não, a pessoa sabe como é que Sim, é. não dá. sim. É uma devoção. Exato. Não, Assim, olha, eu te fiz uma cirurgia há 3 anos atrás, né? Eu não podia ficar com os cachorros. Todos os cachorros, né? Ficaram com o Daniel 15 dias. Agora, entendeu? Quer dizer, não, até porque é meio difícil, né? Ter alguém. Graças a Deus, a Michele, que trabalha lá em casa, ela ama os meus cachorros. Também é um pré-requisito para você trabalhar lá em casa. Né? Agora porque o cachorro tá lá trançando na sua perna, entendeu? Então, assim, ela Correndo atrás da vassoura, com pano. Não, ela fica louca. Ela fala assim, dona Mariana, tem alguém para entrar no cio. Por quê? Olha que coisa louca. Porque eu fui lavar o quintal lá embaixo, que eu só tenho sossego 2 dias por semana. E eu senti um cheiro de xixi diferente. Então, é uma figura que graças a Deus, a Michelle existe. Ela me ajuda muito. Mas tirando ela desses 2 dias, sou eu que faço tudo. Então, eu tenho um número de cachorros que eu possa passear e catar o cocô. Eu vou te fazer uma pergunta um pouco polêmica, só para encerrar, que é o seguinte: hoje tem crescido um movimento de pessoas que se dizem protetores, eu não sei, eu acho super legítimo o trabalho dos protetores, acho muito bacana, inclusive a gente vai receber alguns logo mais aqui, eu acho super bacana. Tá. Mas, alguns desses protetores mais radicais, talvez, opinando contra a criação de cães e contra cães de raça, né? Na sua opinião, por que é importante que a gente, na sociedade moderna, continue tendo cães de raça com bons criadores como você é do Braco Alemão, por exemplo? Porque você precisa... O cão de raça, na verdade, você tem um mix de qualidades daquele cachorro que é justo que eu queira um cachorro que tenha determinadas qualidades. Então, eu acho que, assim, para a pessoa que quer adotar um cachorro, eu acho que é justo que ela tenha oportunidade, opção de escolher um cachorro que melhor se adeque às necessidades. Exatamente, a previsibilidade. Mesmo dentro das raças, você tem alteração. Lógico. Então, assim, eu acho lindo o trabalho dos protetores, porém, eu acho que as coisas não são excludentes. Eu acho que os principais interessados na boa criação deveriam ser os protetores. Sim. Porque quanto melhor a gente cria, menos Menos cachorro abandono. tem de abandono. Sim, quando criadores que nem você não vão vender na feirinha de enguia. Exato. E você não vê nenhuma desses produtores ir lá fechando as lojinhas da feirinha. Exato. Sim. Agora, só para interromper um pouquinho, é muito difícil você pegar um cachorro vira-lata, que foi adotado, bonitinho, e que vai conseguir fazer o trabalho que seu cachorro faz no aeroporto. Mesmo dos 8 que você entregou lá, só 2 fizeram. Agora você vai botar 80 vira-latas para que um faça. Ou nesse resgate que a gente teve no mês passado, no Retrópolis de São Paulo, que foi Os cachorros foram selecionados tanto tempo para alguma coisa, a gente não pode jogar esse trabalho de centenas de séculos, né? Às vezes, talvez milênio, tem cães antigos, jogar fora por causa de uma ideologia, de uma narrativa. Não são excludentes, sabe? Assim, você gosta de cachorro, legal, então tem o cachorro que você quiser. Sim. Eu gosto de cachorro? Gosto. Mas, por exemplo, eu não posso ter um papillon, né? Que é esse coisa lindo. O papillon do... O Hulk é o nosso estagiário. O Hulk, o estagiário. Hoje, é o primeiro episódio. Eu não posso ter um estagiário desse. Por quê? Porque eu sou bruta, entendeu? Então, é o primeiro episódio que ele vem hoje para se ambientar. A gente está tentando começar um treinamento que de repente vai ser aqui nosso mascote. Exato. Né? Mas olha, super simpático. Sim, foi mas ótimo. O Hulk foi maravilhoso. Sim, perfeito. Agora, ele não cabe na minha expectativa. Por quê? Porque eu sou bruta. Sim. Entendeu? Eu vou espandongar a orelha dele, não vai dar certo. Acho que só para a gente resumir, que acho que super importante é o seguinte, eu sempre falo que o equilíbrio é a melhor coisa, né? Então, eu sempre falo uma frase que eu acho super importante, que a gente deveria falar mais, que é assim, adotar ou comprar é uma opção, mas não abandonar é uma obrigação. Né? Então, acho que a gente
que divulgar mais essa frase. Cães abandonados dentro de casa. Exatamente. Exatamente. Não, mas a CBKC fez, há uns anos atrás, uma campanha que eu participava de um grupo da internet. A gente fez essa campanha e eu até pedi porque eu tenho alguns bracos, por exemplo, o Felipe Andreoli, né? Tem três bracos meus e na época ele não tinha filho nenhum, ele só tinha os cachorros. Aí, agora, ele apareceu na GQ mês passado. Ele está na capa da GQ, segurando o braco dele, o Farofa, que tem já velhinho, no colo. Ele nunca abandonou o cachorro. Né? Então, assim, eu acho importante que as pessoas, a hora que... Você falou isso lá no começo, assim, ter um cachorro é um contrato social. Sim. Então, assim, se você acha que não vai funcionar, não tenha. Né? Aí, assim, também acho que aí é uma coisa que alguns criadores são... Assim, eu não tenho direito de dizer, não fica. Mas a vida das pessoas muda, né? Então, também não acho que seja nenhum crime de lesa humanidade. Você fala assim, olha, eu não estou mais dando conta, eu preciso arranjar um novo dono para o cachorro. Sim. Fiquei doente, estou sem Fiquei grana, doente. vou mudar de país, a vida mudou, sabe? É. Assim, o que eu acho que as pessoas têm que ter, os protetores e os criadores, tem que ter a visão do bem-estar do cachorro. Mas isso é um cachorro. Sim. Né? O bem-estar do cachorro é um ser de 4 patas que depende de você. Né? Então, não existe isso, porque eu amo o meu cachorro, ele tem que dormir comigo? Não, porque eu amo o meu cachorro, ele vai ser tratado como cachorro. E eu tenho que entender o que ele espera de mim. Né? Então, isso é difícil. Mas... E o pessoal que está em casa, se quiser encontrar você nas redes sociais, como que a gente encontra do Balaco Braco? O Balaco Braco, é o bracoalemão.com.br, é o site, e nas redes sociais é o canil do Balaco Braco mesmo, tá lá, Balaco Braco no Instagram, com esse nome tá fácil de achar. Legal. Olha, eu acho que é um problema da gente fazer esse programa com raça, sabia? Porque, venho aqui a Marina do Rei Brasileiro, eu falo, puta, que raça legal, quero ter um Rei Brasileiro. Aí vem o cara do outro, Canecorso, puta, que legal. Aí vem você e fala, puta, que raça versátil. Aí eu olho pro lado, vejo um Papillon e falo, puta, o Papillon também é bem bacana. Olha, aí chega em casa, vejo minha vira-lata e falo, minha vira-lata é tudo, cara. Não, mas olha, a hora que você quiser, eu tenho uma ninhada em breve, aí eu te mando. A vantagem do Braco é assim, é que ele é um cachorro, assim, de tudo. Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem um Braco alemão. Então, o que eu digo assim, quem tem um Braco e tem a felicidade de ter um Braco, nunca mais fica sem. E que as pessoas têm que amar os seus cachorros desse jeito, sabe? Perfeito. O seu vira-lata, o Hulk, todos eles merecem esse cuidado. Perfeito. Última pergunta que eu sei que vão perguntar. Claro. Quanto custa um filhote de Braco alemão? Então, depende. Tá. Né? Depende como eu falei, que cada ninhada, eu estou tentando fazer com que a ninhada se custeie. Vai depender do número de filhotes que nascem para ratear a despesa. Uma média. Mas a média é 6 mil. 6 mil reais, tá bom. Maravilha. Muito obrigado. Imagina, foi ótimo, muito legal. Eu que agradeço o convite. Foi demais. Obrigada. Obrigadão. Pessoal que está em casa, um recado super importante. A gente está criando aqui uma cultura sinófila. A gente está, na verdade, incentivando que se crie uma cultura sinófila, né? Então, para nos ajudar, você pode, por favor, curtir, compartilhar, comentar, indica o nosso podcast para o pessoal que gosta de cachorro, seus amigos, seus familiares. Todos os criadores que vêm aqui são criadores que a gente já conhece, que a gente sabe que são bons criadores. Não é criador o mais famoso, o mais mídia. É o cara que cuida bem, que faz bem. Então, se a Mariana está aqui, por exemplo, se os outros criadores que já passaram aqui estão aqui, é porque é um canil confiável. Óbvio que você vai ter várias dúvidas. Quando você for comprar, adquirir esse cachorro, entre em contato, tira suas dúvidas. Mas aqui acho que já é meio caminho andado para você fazer uma boa escolha de um criador. Né? Então, não deixem de levar isso em consideração quando você for indicar o nosso podcast para seus familiares e amigos. É isso tá bom? Aí. Dan, muito obrigado. Nós. Ruquinho, foi ótimo. Ele foi ótimo. Eu acho que dá foi pra muito legal, foi muito super bom. bem. Bota ele aqui pra gente ver, pra gente mostrar pro pessoal ver. Foi super bem, Hulk. Vem aqui. Olha o Ruquinho, primeiro episódio do Hulk. Tá preso. Boa. Aqui. Pronto. Tá preso, né, meu? Tá, soltar ele vai fazer arte. Não, deixa ele aí. Tá bom. Pessoal de casa, muito obrigado, valeu. Tchau. E até a próxima. Nós. Boa.